muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário. Eu sou Gustavo Ciotti e venho aqui convidar vocês a conhecerem o meu perfil no Instagram, Gustavo_Expedicionário. Trago muitos conteúdos das minhas viagens, das minhas palestras, dos meus livros e também sobre o nosso podcast, a nossa expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com um convidado muito especial. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber aqui um jornalista que é referência quando o assunto é futebol, sobretudo internacional. É provavelmente o brasileiro que mais ama a Holanda, que eu já conheci, e um legítimo viajante, porque já esteve em mais de 51 países. Rodrigo Bueno, que prazer, que alegria te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Fiquei super curioso de acompanhar ainda mais teu trabalho, porque a gente tem essa paixão em comum de viajar. E muita gente me conhece pelo futebol, pelo jornalismo, e nem todo mundo sabe das minhas viagens, né? Das coisas boas e das coisas ruins que eu já passei aí em alguns países e tal. Então vai ser um prazer trocar essa figurinha com você aqui nessas quase 2 horas aí. Bacana. Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana. É sim, um dia fixo, mas toda semana tem um episódio especial com um convidado mais que especial. Eu convido você aqui a nos acompanhar o meu trabalho e mergulhar nessa viagem, nessa legítima expedição comigo e com os meus convidados. Rodrigo, vamos lá, então vamos começar, como sempre, aqui eu começo do princípio. Você é uma referência no futebol, cara. Eu assisto você, que eu me lembre, sei lá, pelo menos uns 8 anos, eu já almoço ali assistindo você, seus comentários, às vezes polêmico, às vezes irônico, ali me divirto muito. Mas por quê, né? O que te estimulou exatamente? Não acho que seja uma linha reta para todo mundo, né? Cada um tem a sua razão por gostar tanto de futebol, às vezes uma influência familiar, às vezes uma seleção, um time que viu e se apaixonou, enfim. Então, antes da gente chegar na Holanda, por que o futebol? O que o futebol representou na sua vida a ponto de você querer viver isso, trabalhando com isso? Então, meu pai, ele tinha um time de bairro, ele era o técnico e com 4 anos ele me colocou para jogar bola. Então, meu pai meio que me obrigou, assim. No começo era uma coisa meio impositiva. Eu até fiquei um pouco assim assustado no começo, tal, mas eu via que pro meu pai era muito importante eu estar jogando bola, botar chuteira, calçar meião, acordar às 5 da manhã para ir jogar no... Seu pai é brasileiro? Meu pai é brasileiro, mineiro, São Paulino, doente. Aí meu pai me acordava às 5 da manhã pra gente catar lá uma condução pra ir jogar no Parque Regina, no Capão Redondo, em cada lugar assim, né? Então, cresci no Real Parque, que era um bairro muito humilde. Hoje é um bairro de classe média alta, mudou, né? Mas na minha época de criança, eu jogava bola no campo ali do bairro, como que era um dizem terrão. na época que aquilo tudo era mato, né? Como a galera era fala, mato né? mesmo. Era literalmente mato. Quando a minha família chegou lá, era mato mesmo. E a gente jogava no campão, lá no terrão que tinha ali. Meu pai ajudou a capinar aquilo ali, a botar trave, entendeu? A galera do bairro, a comunidade, até hoje é muito grata ao meu pai, porque não só a mim, mas ele colocou pra jogar bola toda a galera mais humilde que morava naquele pedaço, né? Uhum. Então, desde 4 anos que eu tô envolvido com o futebol. Primeira vez que eu fui num estádio de futebol foi em 77, não, 78, porque era a semifinal do Brasileiro de 77, foi em 78, né? Uhum. Então eu tinha 5 anos, já tinha ido no Morumbi com 120 mil pessoas, né? Então, desde cedo eu tô nesse ambiente. A minha irmã também se formou em Educação Física, professora de Educação Física. Então, eu sempre num ambiente de esporte, sempre amei esporte. E então eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Uhum. Não com jornalismo, eu sabia que eu ia trabalhar com esporte. Uhum. E passou pela cabeça ser jogador? Eu fui jogador. No futsal eu joguei muito bem, cheguei a até ganhar dinheiro por empresas, né, em torneios. Jogou onde? Eu era federado pelo Paineiras, me federei pelo Paineiras, mas eu joguei campo em vários clubes do bairro, no Real Parque, sobretudo, e no São Paulo. Eu cheguei a jogar na base do São Paulo. Que legal, cara. Até 87, 88, eu joguei na base do São Paulo. Acompanhamos de perto uma galera ali, dos grandes ali, né? Dos grandes, assim, eu acompanhava mais como Careca. torcedor. Então, nessa época, só que assim, eu tava muito distante deles, eu não tinha contato. São Paulo não tinha o CT da Barra Funda. São Paulo foi pioneiro em CT. Acho que o CT da Barra Funda é por aí, 87, 88. Exatamente quando teve o CT da Barra Funda. Então eu podia treinar no Morumbi, que era pertinho de onde eu morava. Eu ia a pé pra treinar, né, pro Morumbi. E isso complicou. Eu já não tava botando muita fé no meu taco. Falei, cara,
Olha os times, o time que o São Paulo tem, cara. Vão me emprestar para um time pequeno, vou ter que ir para outro lugar, largar a família, largar os estudos e tal. E também não confiava muito no meu potencial. Olhava outros caras e falei, cara, pô, sabe, acho melhor eu seguir. Eu sou bom, mas os caras são foda, né? Os caras são... Eu acho que eu me garantia mais no futsal. Tanto que Legal. no futsal eu fui jogando até 94, até eu virar jornalista mesmo, eu ainda jogava futsal e ganhava uma graninha. Chegou a pegar Manuel Tobias ali, chegou a jogar junto? Não cheguei a não cheguei a jogar junto, Ele mas era, participei ele era de... dessa época, o Manuel Tobias? Eu era um pouco depois, assim, né? não, mas eu não cheguei a jogar nesse nível, não, assim, eu joguei muito torneio aqui na cidade de São Paulo, interior, assim, não cheguei a viajar pelo Brasil muito para torneios maiores, não, né, então, no final eu ficava jogando mais por empresas pagavam uma graninha, né, um sanduíche ali, você brincava, ficou mais de hobby, de lazer, Sim. né, e em 91 eu entrei na faculdade de jornalismo, você não tinha certeza, eu não tinha certeza de que eu ia trabalhar com jornalismo esportivo, né? Era minha busca, minha meta. Só que eu, como estagiário, fui estagiário no Sesc, eu trabalhei muito com jornalismo cultural. Olha que legal. Fui estagiário na PUC para conseguir pagar a faculdade no último ano que estava muito caro. Meu pai não tinha condição de pagar, meu pai estava desempregado. Eu fiz um acordo, trabalhei na assessoria de imprensa da universidade. E aí eu trabalhei muito com política, questão educacional, cidade, né, educação, muita coisa assim na PUC. E, paralelamente, ia tentando entrar na Folha, no Caderno de Esporte, que era meu grande sonho, na Placar, que era um objetivo. Eu consegui entrar no curso Abril de jornalismo, então eu fiquei 3 meses na redação da Placar. E junto com isso ali eu entrei na Folha, passei num teste para repórter e redator de esporte. E aí, 5 de janeiro de 95, eu entrei na Folha de São Paulo, que foi a minha grande escola de jornalismo, né? Legal. A PUC, claro, me dá toda uma base, né? Todo um fundamento. Mas você trabalhar na Folha... Como eu trabalhei prática. 17 anos, quem me formou mesmo como jornalista foi a Folha de São Paulo. E dentro do jornalismo, então, você nunca teve uma possibilidade de trabalhar com alguma outra área, né? Porque eu já vi, por exemplo, a Dani Boaventura falando que ela pensava em trabalhar cobrindo guerra, por exemplo. Que não imaginava que ia acabar trabalhando com futebol. Você estava ali, já tinha o foco, já tinha seu caminho traçado, não surgiram outras oportunidades. Pode trabalhar com cobertura de política, por exemplo, ou com alguma outra área do jornalismo, porque é muito amplo. Você sempre se manteve dentro desse mundo dos esportes, sobretudo do futebol. Sempre, mas assim, essa é uma vantagem de você trabalhar na Folha de São Paulo, que é um jornal que historicamente dá muito mais importância para a política, para a economia, para a cultura e tal. Esporte foi ganhando aos pouquinhos espaço, até virar um caderno e tal. Mas em várias coberturas internacionais que eu fiz, se eu era enviado para outro país... Eu cobria a parte esportiva, só que fazia a matéria de outras coisas. Você acaba conseguindo Você captar acaba algumas coisas, conseguindo. né? Então, eu escrevi matéria Baita escola. em todas as editorias da Folha, eu escrevi matéria, vez ou outra. Claro que meu foco era o esporte, eu trabalhava no esporte. Mas eu escrevi para Folhinha, para criança, matéria para criança, matéria sobre filme. As coisas vão se misturando, né? Cada vez mais o esporte e o futebol foram ficando multidisciplinares. Então, você cobrir futebol hoje, você tem que falar de economia, tem que falar de política, tem que falar Envolve muita de saúde. Você tem que entender, você tem que dominar outras áreas também. Tudo, né? Profissionais de outras áreas vieram pro futebol. Psicólogo, nutricionista, Médico. Empresário, médico e tal. Então, você acaba lidando com todo tipo de pessoa. Advogado, né? Muita questão de contrato. Então, e a Folha não é simplesmente um jornal esportivo, né? Como tinham outros que o foco era bem no esporte. A Folha faz já essa mistura. Então, o jornalismo esportivo que a gente praticou, na época tinha gente que contestava, esses caras não ficam falando só de futebol, falam de negócio, de marketing e tal. A gente já tinha bastidores, o que tem a ver a política do clube, da federação, criticar a CBF, contrato da Nike, sei lá. Esse tipo de coisa, o jornalismo esportivo lá do passado, não, vamos falar só a bola tá rolando, quem ganhou, ali, quem perdeu. Isso. Então eu já fui criado, já fui moldado nessa nova esfera, ampliar a visão. Então eu não fiquei só bitolado no esporte, né? E isso fez com que eu me desenvolvesse, fosse chamado para televisão. A especialidade em futebol internacional também pesou para isso.
Mas você comenta hoje, eu estou no Sport Center, jornal esportivo mais consagrado do mundo. Você tem que falar de várias coisas, vários temas. No mínimo entender. Entender, você não precisa ser um Tem que especialista, eu não sou advogado, eu não sou economista, mas chega lá, Rodrigo Bueno, aconteceu um escândalo, não sei o que, tal. Não vou falar sobre isso, quero falar só sobre bola. Não existe isso. Então, na ESPN ou em qualquer lugar que eu for trabalhar, eu sempre tive liberdade para colocar a minha opinião, meu posicionamento, trazer informações de bastidores, algumas revelações, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente é estimulado sempre a estar antenado. E é o que eu digo para quem começa no jornalismo. Dá uma dica, como ser jornalista. Falei, cara, se informe, estude. E vá de peito aberto, né? Qualquer tipo de conhecimento e de informação para você pode ser útil. E não é porque você trabalha no jornalismo esportivo que você tem que ficar só sabendo quem que é o goleiro, quem que é a ponta esquerda, quem que é o técnico, de onde é tal time. Tática, não. Né? Tática, tudo é legal, tudo acrescenta para um profissional. Mas você tem que estar aberto para o mundo, amplo e tentar... E antenado, né? Antenado. Saber as notícias, o que está acontecendo, o que está rolando em todas as áreas, não só naquele teu mundinho de futebol. Sobretudo hoje, que está tudo tão acessível, né? Tá tudo, você tem notícia, você tem tudo aqui. Então você tem que estar sabendo de tudo, né? Quem acompanha futebol não sabe só de futebol, e às vezes quer saber uma informação, quer saber uma opinião um pouco mais ampla que saia do campo, né? Que vá mesmo sobre questão política, sobre crítica. E assim, até aproveitando assim, alguns assuntos devem ser difíceis de você tratar, né? Vamos supor o caso do Daniel Alves, por exemplo, que ele foge do campo. E que você, como jornalista, você acaba tendo que abordar o assunto e muitas vezes trazer a sua opinião também, né? Não deve ser uma coisa Nesse caso é um caso fácil, né? Porque só pode condenar, Só né? pode Não tem outra coisa a não ser condenar. Tem alguns casos que são mais dúbios, né? Alguns casos que você fica numa dúvida. E que você tem que ter a responsabilidade também de não chegar cravando uma opinião se você não tiver certeza do que aconteceu. Às vezes você até tem, mas você, né? Você sabe, mas você não tem como provar que tal coisa aconteceu. Né? Tem muita coisa que a gente sabe que a gente não pode falar porque não tem prova, porque a gente vai ser processado, né? Até hoje, tem gente que diz que isso é um mérito para o jornalista, quando o jornalista é processado. Você não tem nenhum processo? Então você não é um grande jornalista. Tem gente que fala, tá vendo? Não meteu a cara. Não meteu a foi cara, fundo. não criticou, não apontou, tal. Se preservou O demais. ideal seria um jornalista ter muito processo e ganhar todos, né? Quer dizer, que tudo que ele falou foi comprovado, ele banca tal. Até hoje eu não tive nenhum processo, nenhum problema sério com isso. Eu sou muito responsável nisso. Pra eu dar uma informação, pra eu cravar alguma coisa, que às vezes você, com uma informação, prejudica uma pessoa, uma empresa, uma instituição, você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai falar. Então, eu sempre fui muito cauteloso nisso. Prefiro, assim, não vou dar um furo, não vou dar uma informação exclusiva. Mas também não vou botar o meu na reta, né? O pior é você dar uma barriga ou cometer uma atrocidade, né? Publicar alguma coisa irreal, fake news, né? Agora, eu sou de uma época que não tinha internet ainda. Sim. Eu entrei na Folha em 95, em janeiro de 96, a Folha devia ter, sei lá, uns 300 jornalistas. Então, devia ter mais ou menos uns 300 computadores. Só 2 tinham internet. E tinha uma propaganda, colocavam um cartaz em cima. Nesse computador tem internet, utilize, pode ser útil para o seu trabalho. E os caras, todo mundo passava. Imagina, cara, eu sou jornalista consagrado. Pra que eu vou? Eu tenho telefone, tenho fonte, eu vou ligar. Por que eu vou usar a internet? Isso aqui vai me ajudar em quê, né? E eu, como sou fã de futebol internacional, eu comecei a usar a internet. Fui um dos primeiros ali a pesquisar para pegar informação dos times africanos, que era difícil a gente ter notícia, né? Então, até a Copa da África, que a ESPN transmitiu em 96, na África do Sul, eu comecei ali a brincar de internet. E aí é um outro mundo, né? Porque antes, especialmente para quem cobre futebol internacional ou quer notícias estrangeiras, a internet encurtou caminhos, né? A globalização, tal, as novas mídias. Então, hoje é tudo muito fácil. Você sabe tudo agora do treino do Real Madrid, mais do que do treino do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. O que está acontecendo agora com o... o Neymar acabou de sofrer uma lesão, não vai jogar mais temporada no PSG. A gente fica sabendo na hora e a gente não sabe a lesão aqui do lateral do Santos. Então, é um mundo diferente e foi legal ter começado um pouco antes desse fenômeno, né? Que hoje tem streaming, né? Internet... modificou todo tipo de jornalismo. Eu trabalhava no papel, prensa escrita. Era um outro mundo, né? E eu já imaginava, poxa, isso aqui tá com os dias contados, né? Porque
papel é caro, né? Papel... Muito mais trabalhoso. Ele ocupa espaço, coisa digital não tem. Então, imagina um arquivo cheio de jornal, arquivo digital não ocupa. Aí, sobretudo a internet, né? Por que um cara de Manaus vai receber a Folha no dia seguinte com as notícias de ontem? Sendo que na internet ele vai lá já tá tudo instantâneo, né? Então eu já tava assim, poxa, a imprensa escrita tá um pouco difícil. Eu já tava envolvido com a televisão, já na virada do século eu já tava colaborando de forma firme na ESPN. E aí até que eu virei a chavinha, né? Eu era um profissional de imprensa escrita que trabalhava e colaborava em TV. Hoje é o contrário. Hoje eu sou um profissional de televisão que colabora em imprensa escrita. Escrevo para revistas estrangeiras, de vez em quando para a Folha ainda e tal. E é isso, basicamente. Cara, eu fico pensando uma coisa assim, porque muitos jornalistas, você, por exemplo, do né, pessoal que está, por exemplo, na ESPN, tenho fonte que me falou tal coisa. Os caras sabem o quanto o jogador ganha, onde que o cara dormiu na noite anterior e tal. Como é que isso... Claro, assim, o clube não fica puto da vida de essas coisas vazarem assim? E como essas coisas chegam até vocês? É uma curiosidade que eu sempre tive. Primeiro é o seguinte... Porque são informações, assim, muito particulares muitas vezes e que, assim, você tem que... A partir do momento que você tem a liberdade de colocar na mesa, você tem que mais que jogar mesmo. Seu trabalho é esse. O que eu fico pensando, assim, como é que você chega a coisas tão particulares que com certeza muito jogador não vai querer que seja jogado assim para todo mundo saber. Assim, como é que você A resposta é simples, fontes, assim, né? é só você imaginar. Eu dei uma notícia exclusiva do Flamengo. De onde você acha que veio a notícia? De dentro do Flamengo. Do Flamengo. Sim. Então, assim, o Flamengo vai ficar bravo porque eu dei uma notícia do Flamengo. Quem passou foi alguém do Flamengo. Então, mas normalmente é assim. Quem vai divulgar se eu quero divulgar todos os salários dos jogadores do Flamengo, onde é que eu vou arrumar isso? No Vasco? Então, mas esse cara não vai ser o Vasco que vai me passar isso, né? Alguém do Flamengo que passou. Mas esse cara, por exemplo, desculpa o termo, mas ele é não um traíra, não é isso, mas assim, ele tá em teoria entregando um ouro ali que né? Então mas isso, tudo funciona assim, né? Porque o cara é um infiltrado ali que ele, né, ou não, tipo, ele tá lá não é no nem dia a dia. infiltrado, porque assim, o clube não, mas tem situação, tem oposição. Então quem tá no poder ali tem os caras que querem derrubar o diretor, o presidente, às vezes o técnico, o tal jogador, o que tem desafetos, empresário, sei lá. Então o cara faz. Isso acontece lá em condomínio, né? Condomínio, às vezes o cara para disputar quem que é o síndico ali, o cara, não, esse aqui desviou isso aqui, esse aqui errou nisso aqui, falhou. Então, sempre tem alguém, né, querendo entregar, né, dar documento, prova, tirar o cara do poder. Então, isso não é só no futebol. Sim. Né? Então, política, imagina. Política, tal, todo mundo que revela alguma coisa, alguém que tenha interesse ali, né? Ó, não quero tirar. E faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não é uma coisa, não. opa, você atravessou uma linha que não pode. Não, isso. Quem tá lá dentro sabe que é assim que a banda toca. Então, você tem que ter, assim, um pouco de cuidado com a fonte para ver se tem credibilidade, se é sério, né? O cara te passou, olha, isso aqui, ó, o Gustavo fez isso aqui de errado. Mas peraí, vou pesquisar, vou estudar, não é porque o cara me falou isso que eu vou publicar que você fez isso, fez aquilo. Não, vamos tentar ver outro lado, procurar outras fontes para cruzar informação, não é assim, mas... Então você tem que ter muito zelo, né, para soltar. Mas todo dia a gente recebe cada coisa. Imagina só de jogador, cada coisa que a gente recebe. Esse jogador fez isso, olha, à noite, ou na vida pessoal. Eu não, por exemplo, eu não tenho muito problema em divulgar salário de jogador. Porque eu trabalho muito com futebol internacional e no jornalismo esportivo internacional, os salários são divulgados. Olha, o Michael Jordan ganha 80 milhões de dólares, é o atleta mais bem pago, é o Schumacher, é o Mike Tyson na luta ganhou trocentos bilhões. Messi acaba de renovar o contrato, agora o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, ultrapassou ele, e a gente põe. Então, sabe, são figuras públicas. Sim. Né? Então, é de interesse. Às vezes o time quer saber, olha, o Corinthians tá pagando... Você não tá invadindo um espaço privado. Não, o Corinthians tá gastando 20 milhões de reais por mês com a folha de pagamento. O torcedor corintiano tem interesse em saber isso. Ah, eu não quero saber, só quero saber da bola rolando. Então, se o seu time tá endividado, o Cruzeiro... A imprensa ficou noticiando, revelando os problemas do Cruzeiro, e muito torcedor cruzeirense ficava bravo com a imprensa. Eu lembro. Vocês estão loucos, vocês são atleticanos, vocês querem derrubar o Cruzeiro, vocês são contra o Cruzeiro, a nossa diretoria é maravilhosa, ganha tudo e tal. Cara, olha o que tá acontecendo com o Cruzeiro, a sacanagem que estão fazendo com o Cruzeiro. Aí depois que o negócio acontece, o clube quebra, cai, não sobe, não sei o quê, aí vão falar, puxa, por que a gente foi enganado e tal. Então,
Mas o torcedor é assim, né? E aproveitando falar de torcedor, por exemplo, você é um cara que na rede social é ativo e tá ali, tipo, eu vejo sempre você comenta ali, o pessoal comenta nas suas postagens, você comenta de volta, você participa. Até hoje eu ali. respondo todo mundo que me escreve. Pô, isso eu acho genial, cara. difícil. Inclusive, eu te agradeço por você ter me respondido no que direct isso. que eu te mandei, que foi uma gentileza incrível. Mas assim, você se expõe, né? E você tá não apenas exposto todos os dias na TV, dando as suas opiniões, que muitas vezes não vai agradar a muitos, né? Você vai criticar, você vai trazer um podre, você vai falar alguma coisa de um time X e tal. E na rede social você também traz as suas visões. Essa exposição não te... Assim, você não tem medo dessa exposição, porque, assim, hoje em dia a coisa tá violenta, cara. Não, Né, esse ódio generalizado, e assim, a internet é uma terra de ninguém, né, cara? Então o cara pode chegar, um cara num perfil X ali, vá tomar seu cu, você falou merda. Ou, sei lá, o cara ameaçar tua família. Tem coisa nesse nível hoje em dia. Não, eu já sofri ameaça de morte, de violência. Mas assim, infelizmente, isso já é comum. Mas desculpa, Rodrigo, só uma pergunta. Isso dá medo mesmo, cara? Ou é tudo fogo de palha? Você fala, pô, esse cara tá falando... Depende, né? Uma ameaça Por nunca exemplo, deve ser subestimada, mas... Quando eu tava na Folha uma vez, não fui eu que abri inquérito. A Folha que abriu inquérito. Eu fiz uma matéria, o assessor de imprensa do Filipão não gostou. E aí fez um escarcéu no Palmeiras. O Palmeiras fez uma nota de repúdio com a minha matéria. Aí, acho que a Mancha Verde, sobretudo a Mancha Verde, né? Começou a fazer ameaça pra mim e tal, não sei o quê. E eu, como era funcionário da Folha, passei isso pro jornal. O jornal ficou temeroso. Eu lembro que tinha um show do Iron Maiden que eu ia. E aí os caras... estamos sabendo, pelas minhas mídias sociais, né? Os caras sabiam, você vai no show do Iron Maiden? É um bom momento pra te pegar, né? Então, aí você fala, pô, eu vou no show. Os caras vão lá pra me pegar ou não? Aí a Folha abriu um inquérito, então tem lá, foi feito lá registro na polícia, não sei o que e tal. Botaram as ameaças, né? A gente printou lá, colocou, arquivou as ameaças e tal. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, quer dizer que eu estaria tranquilo, né? Mas pelo menos saberiam de quem era o... Então, existe esse respaldo por parte do seu empregador? Depende do empregador, né? A Folha tem estrutura, tem um departamento jurídico grande. Então, a Folha me deu uma proteção... Né? Mas o cara não vai botar um segurança do teu lado. Não, a Folha não vai. Então eu posso sair e ser linchado aí por uma torcida. Já teve várias torcidas em algum momento, que torcida, especialmente com a internet, o pessoal faz corrente, né? Sim. Então assim, vamos pressionar aquele cara lá. Ele não vai falar mais mal do Grêmio, entendeu? Ele tá falando mal do Grêmio. Vamos forçar ele a ser demitido. Vamos todo mundo escrever, olha, ESPN. Se o Rodrigo Bueno continuar na ESPN, a gente não assiste mais. Teve uma época que o Atlético Paranaense começou a fazer isso. Folha de São Paulo, se vocês não demitirem o Rodrigo Bueno, a Folha não entra mais no Paraná. Né? Sabe? E o jornal me deu respaldo, garantia. Incomoda, vai. Mas isso te assusta? Isso faz com que você pense duas vezes antes de dar uma opinião? Não. De trazer uma informação? Nesse ponto, eu me identifico muito com os jogadores. Porque o jogador sempre foi exposto, né? O jogador entra no campo, ele pode ser aplaudido, ele pode ser vaiado, pode entrar um cara lá e... Copinha aqui, tem cara entrando com faca Tem jogador que já foi morto. Já, então, então, só que com as mídias sociais, essa exposição é muito maior, a cobrança é muito maior. O cara é linchado na internet já, Sim. né? Desgraçado o que você fez com o meu time, não sei o quê. O cara é meio que mais que cancelado, né? Uhum. O cara é odiado. O cara é execrado, ameaçado e tal. Então a gente, na mídia, tá exposto quase tanto quanto um jogador, porque a gente, ainda mais no meu caso, né, de quem é comentarista, que tem um senso crítico. Então, ninguém gosta de ter o seu time criticado. Você pode achar o seu time uma porcaria, o seu técnico é burro, teu jogador é uma merda, teu dirigente é um safado. Agora, se você chega e fala isso... Da instituição. É que nem falar mal do seu filho. Uhum. Você fala, pô, meu filho é preguiçoso. Eu não faz posso nada. falar, Você né? pode O falar. cara não pode... O cara não admite. O que você tá falando do meu filho, não sei o quê. O cara não admite que você fale alguma coisinha negativa do seu time. Você é do outro, você é... Principalmente se você tiver uma identificação já explícita com um time X... Porque se você está falando de um time que você é assumidamente torcedor, você até tem uma licença poética ali para poder meter a mão na ferida. Mas é engraçado, boa parte das pessoas que, no meu caso e no caso de outros colegas, que criticam, que cobram, ontem mesmo, eu sou São Paulino,
Teve um São Paulino que me esculachou, tive que bloquear o cara. Todo mundo que me ofende, isso é meio que padrão, né? Todo mundo que me ofende, eu bloqueio. Então eu falei, eu respondo todo mundo que me escreve, é uma verdade até a página 2. Porque o cara chegou, seu filho da puta, vai tomar no seu cu, seu desgraçado, não sei o quê. Que você vai argumentar o quê com um cara desse? Você vai dialogar? Não. Então eu vou lá simplesmente bloqueio. Esse cara não dá, né? Ontem um cara foi assim. E pior que o cara é São Paulino, ele não gostou de uma brincadeira que eu fiz lá. Eu falei que nas quartas de final o São Paulo vai mandar o jogo no Allianz Parque, né? Contra a Água Santa. Falei, poxa, o São Paulo podia mandar no campo do Corinthians, né? Em Itaquera. Que talvez fosse a primeira chance do São Paulo ganhar um jogo em Itaquera, né? Aí o cara, não, você tá zoando o São Paulo, você tá sacaneando o São Paulo. Eu sou São Paulino, né, cara? E o cara não deve saber. Às vezes o cara, pô, aquele cara é São Paulino. Pô, desculpa, gosto muito do seu trabalho. O cara passa, já muda. Te admiro. Poxa, você, cara, sabe tudo de futebol. Cara, pô, desculpa, eu não... Tá com a cabeça quente, né? Foi mal. Tem cara que manda um amigo, pô, Bubu, hoje eu gosto de você me bloqueou. Pô, me desbloqueei. Eu falei, cara, se eu te bloqueei em algum momento, é que você fez algo... Você me ofendeu, me ameaçou, sei lá o que você fez. Eu bloqueei naquela época, eu não vou. Então eu não volto atrás. Porque eu bloqueei, tá bloqueado e acabou. Né? Agora, eu não sei. No mundo de hoje, a gente pode aqui pegar... Hoje tá um trânsito danado em São Paulo. Hoje sempre. Né? Mas hoje, sobretudo, pra chegar aqui e tal. Então você tem estresse. Aí você entra ali, parou, o cara já te xinga. Qualquer cara pode dar um tiro em você e matar você. Infelizmente, a sociedade está cada vez mais violenta, né? Então, nas mídias sociais, as pessoas se sentem ainda mais à vontade para ameaçar, para intimidar, acha que é terra de ninguém, né? Então... E vem aquele comportamento de cardume, né? Que vem dois... Vem todo mundo junto, você fala, pô, vem aquela manada toda ali com... Eu confesso assim, eu não tenho paciência para ficar mandando para polícia, mandar para advogado... O cara até fala isso, o cara não vai fazer isso, né? Chama ele de filho da puta, desgraçado, não sei o que, o cara não vai fazer nada. Tem gente hoje que já tem um respaldo. Se eu tivesse um corpo jurídico meu, eu fosse um cara lá, uma mega empresa, eu sou uma empresa, mas humilde, né? Eu arquivaria tudo, falo, olha, vai atrás de todas essas pessoas. Pior que você vai, eu já fui atrás de alguns casinhos, aí você vai ver, é um menino de 12 anos. O menino chega pra você, filho da puta, desgraçado, lava a boca pra falar do meu time, sua mãe não sei o quê, arrebentar você, você passar na minha rua, a gente vai arrebentar você, vamos descobrir onde você mora. Aí você vai ver um menino de 12 anos, cara. Aí, o que você faz? Vai avisar o pai dele? Ó, cara, orienta teu filho aí, cara, pra como usar a internet, a não ameaçar. Você fica até meio, sabe, deveria ter uma repreensão, né? Uma educação. Só que é muito isso, e boa parte das pessoas que têm essa prática, às vezes são menores de idade. São crianças, são adolescentes que acham, eu vou fazer isso e dane-se, não vai acontecer nada, né? Que nem a gente era pequeno, a gente tocava a campainha e saia correndo, e, né? E achar, não vai acontecer nada, né? Até que um dia o cara vai lá e te pega. Joga taco, a bola quebra a janela da vizinha, sai correndo, né? E não vai acontecer nada. Hoje o cara fala, acho que é isso, a sacanagem é sair, vai ameaçar, vou usar aquele cara, tal, não sei o quê, e não vai acontecer nada. Só que eu acho que está caminhando cada vez mais, as autoridades, tudo, para que as pessoas não cometam esse tipo de passa do coisa. Ponto demais da conta, né, meu? E eu acho que o xingamento ainda é administrável. O foda é a ameaça. Quando bota a tua família no meio... Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Sou pai de uma menina. Imagina se o cara vir falar da minha filha, bicho. Você vai ficar meio receoso, entendeu? Foi na sexta-feira agora, eu fiz um comentário que eu me arrependi. Também. Eu sou pai, envolvendo minha filha, porque assim... Eu não tenho medo de me expor e se alguém me pegar não sei o que na rua, não sei o que. Eu não sei se eu vou conseguir me defender, né? Mas é comigo. Agora, mexer com a minha família é muito complicado. Então, eu evito botar fotos dos meus filhos, das minhas filhas, a não ser em mídia social que tá só pros amigos, entendeu? Uma coisa fechada pra família, pra amigos mais próximos e tal. Aí, na sexta-feira, sem querer, assim, foi uma coisa meio que natural, meio que orgânica, a gente tava falando sobre Vasco e Flamengo. Minha filha mora no Rio, meus filhos moram no Rio com a minha ex-mulher. E a minha filha era flamenguista lá no Rio e virou vascaína. Eu vi alguma coisa desse tipo. Então, viralizou isso aí na sexta-feira e tal. E eu não esperava, eu contei, poxa, na minha família tem uma coisa engraçada. Esse vai ser o primeiro Vasco e Flamengo que a minha filha vai torcer pro Vasco. Aí o apresentador não me... Pô, mas como assim? Falei, não. Ela era flamenguista e virou vascaína. Cara... Houve uma comoção
na torcida vascaína. Um monte de vascaíno me escreveu. Cara, que sensacional, sua filha virou Vasco e não sei o quê. Parece que gente do Vasco tá querendo entrar em contato comigo ou com a minha filha pra dar presente pra ela. Você agora é garota símbolo do Vasco e não sei o quê. Aí, eu conversei com ela na sexta-noite pra se preparar, porque ela não tá acostumada com exposição. Pergunta, ela é adolescente? Ela fez 13 anos, ela tá com 13, então ela já não é tão criança assim, já é uma adolescente, mas mesmo assim, ela não tá preparada pra essa multidão de gente que agora ela é a filha do Rodrigo Bueno, que era flamenguista e virou vascaína. Os vascaínos adoraram ela, né? Porém, imagina os flamenguistas. E o Flamengo tem aquele mantra, né? Uma vez, o hino, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então pode ter algum flamenguista, pô, desgraçada, a filha do Rodrigo Bueno era flamenguista, virou casaca e virou Vasco, eu não, sabe? Aí você começa a ficar com medo, cara, o que eu fiz, cara? Por que eu fui falar uma coisa da minha filha? Eu acabei, sem querer, não era intenção... Expondo, né? Expondo uma coisa que era uma coisa nossa, da minha família, da minha filha, e ela tem 13 anos, eu não sei, talvez ela vire Fluminense daqui a pouco, ou um dia, quem sabe, ela possa morar em São Paulo com o pai e ser São Paulina, como a minha família aqui em São Paulo torce pro São Paulo, sei lá. E agora ela tem esse peso. Vai chegar na escola dela lá, os amiguinhos, coleguinhas vascaínos dela, agora você é nossa, vamos lá, é do nosso time e tal. E os coleguinhas flamenguistas lá, e até alguns familiares lá flamenguistas no Rio podem ficar desgostosos com ela, né? Poxa, o Vasco perdeu ver algum babaca falar alguma bobagem, né? Então, sabe, especialmente nesse caso, causa um temor maior quando você sente que é alguém da sua família, alguém que você gosta, tal, por exemplo, namorada, eu evito expor namorada, que o cara vai chegar lá, namorado do Rodrigo Bueno, o cara não sei o quê, já vai falar... ainda tem muito machismo, né? O cara, a gente ia no estádio com namorada, ficava com medo porque ela é hostilizada, ela não sei o quê. Então, imagina na mídia social, né? O cara, essa aqui é a mina do cara, vamos escrever, vamos não sei o quê e tal. Vamos dar uma azucrinada, né? Azucrinar. Então, assim, eu tento ser ao máximo reservado. Então, eu fico exposto nas mídias, me ajuda, faz parte do meu trabalho hoje. Seguidores que eu tenho e não sei o quê. Claro que isso conta... Chama audiência, né? Sim. Eu uso minhas mídias para chamar. Olha, hoje, 1h tô no Futebol 90. Né? Hoje à noite faço o jogo da Copa Sul-Americana. No fim de semana eu tô no jogo da Premier League e tal. Então eu preciso das mídias. Elas trazem muita coisa positiva para mim. Só que tem esse lado, tem o ônus, tem o bônus, né? Tem um lado negativo também. Sim. Não, eu que sou anônimo, cara, posto pouquíssima coisa da minha filha, porque eu tenho esse receio mesmo. Hoje em dia você não sabe o alcance, você não sabe quem que tá vendo. Ainda mais você, tem 80 mil seguidores no Instagram, é muita coisa, cara. Você não sabe onde isso pode parar. Então é plausível mesmo que a gente tem que se preservar, tem que se cuidar. Agora, Rodrigo, você, aproveitando que você já expôs aqui que você é São Paulino, eu sou corintiano, já fui muito mais, hoje eu sou muito mais tranquilo. Mas, cara, assim, você pegar a linha do tempo do São Paulo nos últimos 15 anos, vamos colocar, vai? É uma desgraça o que está acontecendo e que a gente nunca ia imaginar. Eu adoro o que está acontecendo. Só que, assim, por outro lado, você fala, cara, que loucura. Como é que pode um time que chegou a ser tricampeão brasileiro antes, tinha acabado de ganhar uma Libertadores, estava campeão mundial, tal, no Liverpool, entra nessa ladeira na banguela, acelerando... Você acha, cara, essa é uma pergunta que eu faço muito para São Paulinos, assim, porque eu acho que é uma coisa pertinente, cara. Você tem, por exemplo, o exemplo do Peñarol, por exemplo. Um puta de um time, é um time importante, é o mais popular do Uruguai e tal. Só que assim, não ganha nada mais. Disputa uma Sul-Americana, quem sabe chega numa semifinal, tal, Libertadores sim muito, chega numa final, mas é um time que não entra mais para ganhar, não tem mais esse peso, tem uma camisa, uma história, mas não tem força hoje em dia. Você acha que isso pode acontecer com o São Paulo, cara? De chegar ao ponto de assim, o time entrar nos campeonatos sabendo que não vai mais ganhar? Não chega a ser um coadjuvante. O Peñarol, por exemplo, nunca vai ser um coadjuvante. Ele tem uma camisa. Mas, cara, não tem força hoje para disputar. Você citou alguns clubes. Eu acho que cada um tem uma situação muito específica, peculiar. O Peñarol é um gigante. Só que o Peñarol é um clube uruguaio. Então ele tem limitações financeiras. Como é que um clube do Uruguai vai competir com qualquer time do Brasil? Não é contra o Flamengo. O Atlético Paranaense. Tem Atlético Paranaense e Peñarol. Quem hoje é mais forte? O Atlético Paranaense tem mais estrutura. Imagina. Se bem que o Peñarol conseguiu fazer um estádio legal, né? Com um preço bem mais barato que clubes brasileiros. Mas o Peñarol hoje tem um limite. Ele não consegue avançar. O River Plate, quando fez a final, 2019, a final contra o Flamengo, o presidente do River falou, como é que eu vou competir com o Flamengo? O Flamengo ganha 10 vezes mais dinheiro de TV do que o River. O Flamengo ganhava mais ou menos 40 milhões de dólares de TV por ano, o River ganhava 4.
E o River deu trabalho ali, né? Sim. Como é que o River vai conseguir competir? O River, tô falando um gigante do futebol argentino que tem mais potencial do que o Peñarol para competir. Então, o futebol tem muito a ver com dinheiro, com administração. Quem tem mais dinheiro normalmente vai ganhar. Isso é só nos pontos corridos? Não. Olha a Champions League. Champions League já, nesse século, tá quase sempre entre os mesmos. Sim. Dificilmente vai... O meu Ajax... Bayern, Liverpool, Então, Real Madrid. Antes da Lei Bosman, quando havia limites estrangeiros, a coisa era mais equilibrada, ganhava o Steaua Bucareste, ganhou, o Estrela Vermelha ganhou, o meu Ajax ganhou 4 vezes. Não tem como o Ajax ser campeão da Champions. Quase foi ainda na semifinal, quase foi há alguns anos. Porto ganhou em 2004. 2004 já tá longe. Já né? tá longe. Já tá longe, né? mas assim, é cada vez mais impossível porque não tem dinheiro para competir. Então é o que acontece aqui. O que você falou do São Paulo eu posso comparar um pouco mais com o Milan, por exemplo. Muita gente faz essa comparação. Bom exemplo. Eu vi o Milan gigante, acho que foi o maior time que eu vi um clube montar, time dos holandeses, que fez com que eu gostasse da Holanda, Gullit, Van Basten e Rijkaard. Então eu cresci no final dos anos 80, 90, começo desse século, vendo o Milan... Destruindo. Cara, papa título de Champions, Mundial, tá sempre nas finais, sabe? É só esquadrão, contrata os melhores jogadores. E aí você vê o Milan hoje, já há algum tempo, né? O Milan sofre pra ficar entre os 4 do italiano para ir pra Champions. E se for pra Champions, você sabe que ele vai chegar lá e não vai longe, vai sair logo cedo. Mas na Europa League também não consegue desempenhar então, tão bem assim. Aí pra quem viu o Milan, na minha vida, eu tenho 50 anos, né? Praticamente eu só vi um Milan gigante. O Milan teve problema no começo dos anos 80, ele teve 2 rebaixamentos, né? Um no tapetão e depois ele, com crise financeira, acabou caindo mesmo. Eu não torcia pro Milan naquela época. Eu virei torcedor do Milan em 87. Né? Então, você vê o Milan hoje, cara, o Napoli vai ser campeão italiano do seu Maradona agora, né? A Roma do Mourinho tá na frente, você fala, cara, e o Milan não vai. E é mais ou menos o que acontece com o São Paulo. É questão administrativa. Você citou ali o tricampeonato brasileiro de São Paulo, ali ainda era o auge do Juvenal Juvencio, que era o presidente do São Paulo, que era muito personalista, mas era um cara que entendia muito de bola, muito de futebol. O Leco, que é um presidente que foi depois terrível, um presidente que o São Paulo teve depois, o Leco era um cara que ele tinha a vaidade, ele queria ser presidente de São Paulo, mas ele não entende nada de bola. Sim. Você põe ele num lugar para falar com o Luiz Fabiano, ele não consegue conversar com o Luiz Fabiano. O Juvenal Juvencio, com todo aquele jeito empolado dele, cultura, papapá, você põe o Lúcio Fabiano adorava o Juvenal Juvencio. Sabia lidar. Vem aqui, eu vou te dar um cavalo, Luiz Fabiano. Boleirão. Tá aqui o dinheiro, vai ganhar do Corinthians, tá aqui o bicho na tua mão, o dinheiro tá aqui. Não sabe, o Juvenal Juvencio entendia de futebol, ele conversava com técnicos, ele era muito amigo do Cuca, por exemplo. Então, mesmo o Cuca fora do São Paulo, ele trocava figurinha sobre o jogador, então ele sabia se o jogador era bom, se era ruim. E acho que o São Paulo não teve, depois do Juvenal Juvencio, um dirigente que entendesse tanto de bola. O atual, né, o Casares, entende marketing. Né, muito marqueteiro e tal, mas nem sempre acerta no futebol. Só que o Juvenal Juvencio, ele fez algumas coisas boas pro São Paulo e algumas coisas ruins. Ele que fez os sucessores. Então você acha Ele que inventou, nele? ele resgatou o Aidar, que foi terrível pro São Paulo. Foi o primeiro presidente terrível do São Paulo agora, nesses últimos anos. E, de certa forma, o Leco. Ele traiu o Leco, né? Era pro Leco ser o sucessor dele. Ele enfiou goela abaixo no São Paulo. Ele tinha todo o controle do clube, situação e tal. Então, ele fez os próximos presidentes do São Paulo, né? A linha dele continuou. Ele já deu um golpe, ele fez um terceiro mandato que ele não deveria ter feito. E depois... já começa errado. Então já começa errado. Ele fez um esforço danado pro São Paulo ter o Morumbi na Copa do Mundo. Aí ele tomou um chapéu do Ricardo Teixeira, do André Sanches, né? Que eu não sei nem se pro Corinthians foi tão legal assim, né? O Corinthians em algum momento faria seu estádio, talvez não, se fosse um estádio maior, capacidade de mais público, mais barato, né? O Corinthians poderia ter feito um estádio... Não é uma dívida, não seria uma dívida eterna. Sem uma dívida complicada para pagar. O Corinthians tranquilamente faria um estádio como o Peñarol fez. Fez um bom estádio e baratinho ali e talvez até mais funcional, né? Exatamente, funciona bem. O estádio do Corinthians tem gente que acha espetacular. Cara, para um estádio que custou mais de 1 bilhão, aí você fala, para a torcida do Corinthians, um estádio de 40 mil, o Boca quer aumentar a Bomboneira fazer 100 mil, né? Um estádio para mais de 100 mil pessoas. O River aumentou o Monumental, tá com 90 mil. Eu vi você postando ali, espetacular. Aí E mais próximo do campo, então, ainda por cima, né? O Corinthians tem um estádio para pouco mais de 40 mil pessoas, e quando chove e venta, e lá venta bastante,
ele não é totalmente protegido, ali, né? coberto. Então tem gente, eu não sei, mas principalmente todo mundo torcedor que vai lá ainda toma uma chuvinha. Rodrigo, só cuidado com o copo aqui. Tomar água. Mas então, São Paulo, eu acho que está demorando muito tempo para ele se reerguer. Porque tem times que tem de onde tirar. O Flamengo passou crises homéricas. Durante muitos anos, o Flamengo estava lutando contra o rebaixamento. Né? O Flamengo atrasava salário, era símbolo de o Vampeta finge que joga, eu finge que eu pago. Só que todo mundo sabia, o Alexandre Calil, o presidente do Galo, falava, o dia que o Flamengo se organizar, acabou, não tem pra ninguém. O Flamengo fatura hoje 1 bilhão por ano, né? Mais que qualquer outro time. Então o Flamengo não vai cair mais. O Flamengo não vai mais ter dificuldade. Pode perder campeonato, o pessoal tira sarro, perdeu, não ganhou o Mundial, não sei o que e tal. Mas você sabe que daqui a pouco ele vai ganhar outro brasileiro, vai ganhar outra Libertadores. Como o Palmeiras, está muito bem estruturado, um ótimo, excelente patrocínio, o melhor patrocínio do Brasil, né? O mais vantajoso. Montou um estádio legal e o Palmeiras mandou muito bem no acordo para o estádio com a W Torre. Ele botou um tostão, né? E tem um estádio que é bem moderno, bacana. Então, são dois clubes que sempre foram grandes, sempre ganharam muito dinheiro, mas que se prepararam, se estruturaram, fizeram coisas corretas. O Flamengo, bem ou mal, está administrando o Maracanã, né? Que é o estádio mais simbólico do futebol brasileiro, que abraça bem a torcida do Flamengo, que é monstruosa. Então, você sabe que o Flamengo, por exemplo, não vai ter problema. O São Paulo, mesmo em momento de baixa de crise, o São Paulo tira pelo menos quase 400 milhões de reais. Com um time meia boca, a torcida do São Paulo é gigantesca. Vale fazer essa referência à torcida do São Paulo, cara. Porque eu acho que se tem um lado bom de toda essa desgraça que tem acontecido, é esse engajamento da torcida do São Paulo, que sempre foi conhecida muito mais por ir na boa e não ir tanto na ruim, né? A gente brinca assim, né? A história do sofredor é o corintiano, já há muito tempo que o sofredor é o São Paulino. Isso tem um lado ruim, o Corinthians teve uma década passada muito vitoriosa, ganhou muitos títulos, o São Paulo não. Só que tem um lado positivo. A torcida de São Paulo hoje ela é muito mais participativa, ativa, decisiva. O São Paulo não caiu até hoje por causa da torcida. Teve anos em que falaram assim, o Muricy voltou e salvou São Paulo. O Hernanes voltou e salvou São Paulo. Dorival assumiu e salvou São Paulo. A torcida do São Paulo, ela foi aumentando cada vez mais a presença dela, impedindo o time de cair. Ela sabe que o time é ruim, que o time é limitado, mas não vai cair. Então, foi um pacto, assim, que parece que foi feito entre os São Paulinos. Vamos sofrer, mas não cair. Abandonar. Cair não vai cair de jeito nenhum. Outros clubes grandes que caíram, as torcidas ou jogaram contra, começaram a atacar o clube, jogadores, ou deixaram de ir, foram em menor número. E o time foi caindo e a torcida não salvou. A torcida de São Paulo tá salvando. Eu não sei até quando. Não sei até quando ela vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que em algum momento o São Paulo, assim como o Milan, vai voltar a ser competitivo. Tá demorando mais tempo do que eu imaginava. Porque o São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil, como eu falei. Ele mesmo mal administrado, ele tira 400 milhões de reais. Ele anda sozinho. Então ele tem de onde tirar, diferente do Peñarol. São Paulo sempre vai ser mais... O São Paulo não vai ser o Peñarol. Perfeito. Não vai ser uma camisa que foi lá campeã do mundo lá no passado e não vai ganhar mais nada. São Paulo, porque ele tem uma massa torcedora, tá numa cidade que é rica, que é São Paulo, é um mercado grande. Então ele talvez não seja tão poderoso e rico como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, mas ele vai ser ainda um time competitivo. Pelo menos vai estar ali uma Sul-Americana, né? Ganhar um Paulista, que, é isso, você tá disputando. Semifinal de Copa do Brasil, claro, não é em referência à história. Não é nada. Mas, enfim, pelo menos tá ali, não tá, né? O São Paulo tem uma questão que não é só do São Paulo, mas eu acho que o São Paulo é mais forte. O São Paulo é um time muito conservador no seu conselho. Então, a política interna do São Paulo ainda é muito ultrapassada, muito conservadora, sabe? Então, assim, é um time que, para virar SAF, por exemplo, eu acho que vai, sabe? Vai ter resistência. Vai ter mas aí também tem. O Corinthians eu acho que vai ter. Talvez seja o time... A torcida do Corinthians tem esse orgulho de, né? Todo mundo tem uma torcida. Nós somos uma torcida que tem um time, né? Então, imagina, o Corinthians é vendido por um magnata. Aliás, o Corinthians já teve MSI e não gostou, né? Então, vai um shake agora e assumir o Corinthians. Vou fazer o que eu quiser no Corinthians. Muito Corinthians vai falar, peraí, legal, o cara tá botando dinheiro, mas quem manda aqui é a gente. A gente que é dono da parada. O cara vai botar um patrocínio verde na camisa do Corinthians. Você tá louco, aqui não, meu, entendeu? Então, precisa ver bem isso. Mas o São Paulo é muito moroso ainda para fazer modificações internas, para permitir sócio torcedor votar.
Então é um grupinho muito pequeno ainda que define as coisas do São Paulo e demora para reagir. A mentalidade retrógrada ela acaba atrasando. Não, o São Paulo ficou parado no tempo. Então o São Paulo nessa época do auge, o refis era excelência. Clube, né? O São Paulo como clube era jogador do adversário, jogador estrangeiro vinha se recuperar do São Paulo. Olha o departamento médico do São Paulo hoje. O São Paulo não vai ganhar o Campeonato Paulista porque tem 15 jogadores no DM. Hoje o cara entra ali, é um buraco negro, o cara não sai mais. O que antes do São Paulo era a seleção brasileira vinha estudar com o São Paulo como recuperar jogador. Hoje, cara, sei lá, qualquer time aí recupera mais jogador que o São Paulo. Tô dando um exemplo de estrutura, né? O São Paulo perdeu profissionais importantes, achou que... Aquela coisa do soberano, né? Que muita gente fala, que deu azar. Mas assim, o São Paulo meio que achou. Somos os maiores. Temos o melhor estádio, temos o melhor CT, temos o melhor refis. O único tricampeão mundial. Mas muito assim, o São Paulo achou que essa estrutura, que o São Paulo sozinho, não importa Tele, Muricy, a gente vai sempre ganhar porque a gente é o melhor. E aí você olha pro lado já nos últimos anos, vários times brasileiros outros fizeram estádios mais modernos, CTs mais modernos, centros de médicos, fisioterapia melhores. Então, São Paulo parou no tempo, né? Ficou muito acomodado e acho que isso é o grande empecilho para o São Paulo nesses últimos tempos. A concorrência toda melhorou. Os times do Nordeste hoje são muito mais estruturados, muito mais preparados para enfrentar grandes competições. Então, São Paulo hoje ele briga com Fortaleza. Né? Bahia voltou agora, mas enfim, então, mas assim, SAF, né? A administração do Fortaleza tá de 10-0 na do São Paulo, do Bahia, na América Mineiro, com quem o São Paulo tá disputando todo ano agora, para quem vai pra Libertadores. Você quer um time legal? Eu morei em Goiânia. O Goiás, cara, tem uma estrutura legal pra cacete, cara. Eles vão, vai e volta, tal. Não sei o que acontece ali, mas é um time que tem dinheiro, tem lá a sua torcida e tem uma estrutura interessante. Que tem limitação. É o caso do Atlético Paranaense, faz um trabalho, muita gente critica o Petralha, tem muita coisa ruim e tal. Mas o Petralha mudou a história do Atlético Paranaense e ele colocou o Atlético Paranaense entre os grandes do Brasil. Como ele incomoda mais do que muitos dos chamados 12 grandes tradicionais. Com certeza. Mas ele tem uma limitação. O Atlético Paranaense está brigando, a gente está nessa discussão da Liga Independente da CBF, você tem 2 blocos. O Atlético Paranaense não aceita receber muito menos que o Flamengo, né? De televisão e direitos e tal. O Flamengo também, eu sou o time que tem 45 milhões de torcedores, eu tenho que ganhar muito mais do que o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma torcida basicamente estadual, né? Então tem um limite. Eu acho que o bolo tem que ser de uma forma melhor distribuído, mas todo time tem o seu limite. É o caso do Goiás. Sim. O Goiás não vai conseguir nunca ter um alcance nacional, o tamanho, projeção, como tem outro. Sim. Mas eu cito muito a Premier League, né, que eu comento e adoro. A Premier League, o dinheiro que o último colocado ganha não é tão diferente do dinheiro que o primeiro colocado ganha. E mesmo assim, o Liverpool, o Manchester United sempre vão ser maiores do que o Bournemouth. Sim. Entendeu? O Bournemouth vai estar na Premier League, vai ser rebaixado, possivelmente, mas vai ganhar um ótimo dinheiro. O trabalho que ele está fazendo está sendo recompensado. E, de certa forma, isso está mudando um pouco. A Copa do Nordeste, os times do Nordeste melhoraram muito também, porque estão faturando mais, né? Eles estão... uma sacada, cara. Então, eles fizeram um bloco, estão crescendo juntos, né? E é muito legal, porque eles sofrem bastante, né? Além da diferença financeira para os times aqui do Sudeste, imagina, a logística é absurda. O time sai de Fortaleza para jogar no Sul, por exemplo. Porra, imagina Libertadores, Sul-Americana, né? Às vezes você não tem voo direto, você tem que fazer voo fretado, porque senão você vai ficar pingando de um monte de cidade para poder chegar. Equador, então é bem complicado. E, Rodrigo, aproveitar o gancho aqui, partindo para o futebol internacional, mas também pegando o Brasil como uma referência. Cara, o Brasil tem passado vergonha nas Copas. E assim, eu tenho uma coisa que eu penso muito, assim, o Brasil hoje concentra o dinheiro na América do Sul, o Brasil é o país, em todos os sentidos, mais rico, né? Os times também têm mais estrutura, tem mais torcida, é um país muito mais populoso. Mas cara, eu acho engraçado assim uma coisa, por exemplo, você pega times da Argentina, times pequenos, considerados pequenos. Você vê Lanús chegando em final de Libertadores. Quem que é o Lanús ali? O Lanús seria o quê? Uma portuguesa? Acho que o Lanús é quase que um Atlético Paranaense. Isso. É um time pequeno. Que tá galgando o seu espaço ali, mas se comparar com os 5 grandes, pelo menos, né? Ele não tem nem como chegar perto. Então você pega times, por exemplo, da Argentina,
O Uruguai hoje não tanto, mas Colômbia, por exemplo, Paraguai, às vezes tem um ou outro. E o próprio Independente del Valle, né, que é um exemplo ali. E no Equador você tem o Barcelona, a LDU, que já assustou muita gente e tal. Pensando só em América do Sul, o Brasil, cara, ele tá sentado numa cadeira de soberba, assim, porque você vê esses times, às vezes, batendo de frente e até ganhando. O Independente do Valle ganha do São Paulo, ganha do Flamengo, elimina o Flamengo ali na Recopa, ganha do Flamengo. E esses times, cara, se você pegar, sei lá, o Gabigol, ele paga um mês inteiro dos caras, ainda paga um jantar para cada um, paga um hotel para cada um para viajar, né? O dinheiro que ele ganha por mês é o que o time inteiro arrecada. Como é que se explica isso, cara? Assim, de times brasileiros serem tão mais ricos. Eu acho que seria assim seria exclusivamente o Brasil, só o Brasil vai ganhar Libertadores, não sei o quê. Mas quando você tem esses confrontos, se equipara um pouco. Mesmo sendo o abismo financeiro sendo tão grande. Como é que se explica isso, né, cara? Como é que na história, por exemplo, você não vai ver, não sei, a Portuguesa chegando numa Libertadores, por exemplo. No Brasil isso é mais raro. No Brasil se concentra mais naqueles times, naqueles 13, 14 times que vão disputar. E você tem essa democracia maior, você tem esse alcance maior, por exemplo, na Argentina. Como é que se explica esses times que, cara, não têm esse dinheiro, mas eles conseguem chegar tão longe e times brasileiros equivalentes não conseguem fazer? Por exemplo, o Goiás, você não vê o Goiás disputando a Libertadores todo ano. O Goiás fez final de Copa Sul-Americana, né? Então, fez uma, né? Fez uma, mas assim... Primeiro, o que eu falei, o dinheiro manda e impera. Exatamente. Então, o Brasil tem dominado aqui as competições sul-americanas porque a economia do Brasil é mais forte, os clubes brasileiros têm muito mais dinheiro. Eu citei aqui a diferença do Flamengo pro River. Sim. Não tô falando nem do Flamengo para time pequeno de outro lugar, né? A diferença é absurda, é colossal. Os argentinos discutem isso há muito tempo. Como é possível um time argentino, pode ser o Boca Juniors, Boca Juniors não ganha Libertadores desde 2007. Houve um tempo que a gente morria de medo do Boca Juniors. Aqui no Brasil, qualquer time, ai meu Deus, o Boca Juniors e tal. Hoje, você prefere pegar o Boca Juniors do que um outro adversário brasileiro. O Flamengo vai lá e contrata o goleiro do Boca, o Rossi. Sim. O Atlético Mineiro vai lá e contrata o craque do River. Quem que é o Nacho? Contrata o Nacho. Sabe? A diferença é abissal, é gritante. E a gente aumentou ainda mais agora o limite de estrangeiros. Sim. A tendência é de a gente dominar ainda mais. Os principais jogadores, a Arrascaeta não joga em clube uruguaio, joga no Flamengo. Vai virar a Premier League da América do Sul. Calera é centroavante do São Paulo, não é o centroavante do Boca, sabe? É a concentração de renda e de jogadores e de treinadores. O Vojvoda faz um trabalho excelente, podia estar num time argentino. Sim. E muitas das vezes que os times dos nossos vizinhos conseguem levar melhor é porque eles têm um trabalho espetacular. E uma mística também? Um pouco de mística. Ainda entra isso? O Independente del Valle é um trabalho de base que foi feito, é meio quase que uma escola espanhola. Um pouco escola Barcelona ali e tal. Então revela muito jovem, é um time muito bem organizado, mantém um conjunto, mantém os mesmos jogadores. Tem jogadores experientes, o Pedreira tem 41 anos. Mantém a mesma estrutura, a mesma base. Então é um time que acaba ficando cascudo, vai jogando. Mas tem times... Mantém técnico. A Argentina, pra mim, produz técnicos melhores que os brasileiros. Então, na parte tática, muitas vezes, esses times que têm menos dinheiro, têm menos qualidade técnica, conseguem competir, dá trabalho para times brasileiros. Mas a lógica vai ser, o time que é melhor, que é mais forte, que tem melhores jogadores, vai ganhar. A Libertadores está virando, já virou, nesse sentido, a Champions League. Champions League, como eu falei, ela virou um clubinho, vai ganhar Real Madrid, Barcelona, um time inglês, o Bayern e o PSG. Quem é capaz de ganhar uma Champions fora esses times? Porque é muito dinheiro, é muito craque concentrado. Então, o Ajax tem mística, tem camisa? Tem, mas o que ele vai fazer no meio desses caras? Para ele chegar ali já tá difícil. E a mesma coisa aqui. O Colo-Colo tem camisa, o Olímpia do Paraguai é tricampeão, campeão do mundo. O Atlético Nacional de Medellín ganhou até em 2016, mas é cada vez mais difícil para esses times competirem com os brasileiros. E se eles montam um time legal, ou tem jogadores legais, o brasileiro vai lá e contrata. Destrincha Quem que é o Palmeiras? É o Borja? Tá aqui, pum. Nem deu certo, mas pro time colombiano era importante. Contrata o cara. Eu acho que a tendência é cada vez mais o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ver o Flamengo, o Palmeiras, Corinthians... serem os maiores campeões de Libertadores, né? A gente ainda tá ali bem atrás em Libertadores, Sul-Americana e tal,
Mas daqui a pouco o A Brasil vai... tendência é equiparar. Vão ter quase todos os recordes, vai ser uma coisa dominante, é a tendência. Eu não vejo muito como isso mudar. E você pega agora indo para fora, para outros continentes, por exemplo, porque a gente tem as experiências do Mundial. E não é incomum um sul-americano apanhar no Mundial. Apanhar assim, que seja de 1-0, que seja... Mas, cara, perdeu. Né? E a gente já entra lá achando que, pô, vai ter Flamengo e Real Madrid, é Corinthians e Chelsea, é Atlético e Bayern e tal. E assim, cara, tem sido cada vez mais... Então, Pô, inclusive, das últimas, acho que 12, 6 os sul-americanos vão passar. Exatamente. Cara, você acha que, assim, pensando nessa cadeira confortável da soberba, né, do se achar demais... Porque você pega, por exemplo, o time egípcio, cara, o Al-Ahly, sei lá, ou o Al-Hilal da Arábia, é time que tem grana pra caramba, pensando até na grana, né? Eles montam uns puta de uns times. E eles estão começando a investir muito nisso agora. E tem uma outra coisa que você com certeza, já deve ter tido essa experiência, deve ser legal pra caralho, que é a torcida, cara. Esses times têm torcida pra cacete. Você pega o Casablanca, por exemplo, né, do Marrocos, tem uma puta torcida legal pra caralho. Torcida egípcia. Torcida, sabe, do leste europeu. Então você pega, por exemplo, a seleção brasileira, eu não sei se é uma comparação que é possível de ser feita, mas se você vai vendo o Mundial, pegando o Mundial como referência, o Brasil perdeu da Croácia e da Bélgica nas últimas 2 Copas, certo? Eu não sei, cara, se um time brasileiro, não digo o Flamengo, mas sei lá, um time brasileiro de topo de cadeia, pegar um Bruges ou um Hajduk, se ele também não toma um sacode, se ele não perde de 1-0, não sei se é impossível, cara. Porque a gente tá achando que por ser na América do Sul tão dominante, isso se estende pro mundo. E na verdade não é bem assim, né? E o Mundial tá mostrando isso. Então, como você falou, alguns clubes, eles são potências em seus lugares. O Al-Ahly é o Real Madrid da África. Uhum. Ele tem mais torcida que o Flamengo. Eu falo isso, o pessoal do Flamengo fica chateado. E é um dos times com mais título internacional. Só perde pro Real Madrid. Né? Porque na África, no Egito e na África, ele é um clube dominante. Por isso que ele tá quase todo ano no Mundial. Uhum. Né? De uma forma ou de outra, né? É figurinha... Então, é um time que tem um poder de investimento. Ainda tem muito jogador local. O time da Arábia Saudita, o caso do Al-Hilal, também tem muito jogador local, mas tem poder para contratar um outro estrangeiro. Times mexicanos têm uma boa condição financeira, então vira e mexe... Pô, Chivas? O Tigres, que já ganhou do Palmeiras e tal. Naquele ano você não via tanta diferença econômica e mesmo de elenco do Palmeiras pro Tigres. Uhum. Então tem alguns países que conseguem equilibrar com o Brasil, com a América do Sul. Não chega a ser tão surpreendente assim o resultado. E mesmo os times brasileiros que venceram a semifinal, foi tudo um golzinho de diferença, foi jogo suado, foi jogo apertado. Sempre. Né? Ou um 3-1, mas que os caras chutaram bola na trave, que o goleiro pegou. Não tem passeio, assim, você não vê mais assim, atropelo, né? Uhum. Então, tem um mundo que é a nata do futebol europeu, que é mais rico. O Brasil... Não é que não tem como competir, mas o Brasil tá em um outro patamar, tá numa outra prateleira. Então, mas que patamar que ele tá? Eu acho que o Brasil hoje, tá no patamar dos os melhores times brasileiros, os mais ricos, os mais endinheirados, os mais poderosos, eu acho que eles estão num segundo patamar da Europa. Então dá pra brigar com a Ajax. Será, então, cara? eu acho assim, pega Flamengo, Palmeiras, se você botar o campeão da Bélgica, o campeão da Holanda, o campeão da Turquia... Não, tá, sim, entendeu? Não, tá assim, certo. Aqui a Holanda ainda, o Ajax é um puta de um Você não time, pode falar né? que o Flamengo tá no nível do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, do Bayern, do PSG, não tá. Uhum. Não tá. É questão de dinheiro. Até porque quem vem de lá pra cá... E, cara, você tem uma série de exemplos aí de um cara que vem com um nome, mas que não joga nada. O Davi Luiz jogou pouquíssimo aqui. O Vidal também não fez nada até agora. Então, às vezes, a gente se emociona, a gente se empolga com um cara que tem uma puta de uma carreira vitoriosa. Não é exagero. Mas o cara tá chegando aqui pra dar o último carimbinho. Ele falou, galera, foi bom, foi ótimo, tchau. É isso. Então, ele chega com um nome. Mas o cara não é todo cara que vem de lá grande e que acaba realmente reforçando, que acaba mostrando isso. Normalmente o pessoal vem em fim de carreira, né? Exatamente. Por uma questão econômica... A gente se ilude nesse sentido, cara. Não, por uma questão econômica, os melhores jogadores na faixa de idade ali entre 21, 23... até 35 estão na Europa. Uhum. Os times brasileiros, basicamente, eles têm ou os garotos que precisa revelar para vender e dar dinheiro, ou tem os veteranos. Voltou o Marcelo no Fluminense. Que eu achei uma puta contratação. O cara que bateu lá não deu muito certo, o Caleri. Não é um jogador Daniel Alves aqui do São Paulo, não vai porra nenhuma. Pegar cara, tipo assim, não vou dizer refugos, né? Mas caras que, a Europa já não quer mais, já deu o que tinha que dar.
Então o cara vem pra cá, é o caso do Vidal, né? O Vidal tá vindo pra América do Sul, não sei se ele vai ficar muito tempo no Flamengo, se vai pro Chile, mas é um cara que já esgotaram na Europa lá, espremeram, já tiraram o suco dele, agora aqui tá mais o bagaço, O cara né? vem ganhar uma grana, Ele mora ainda- numa cidade legal. Ele ainda pode ser útil, né? E ser muito feliz. Se jogar no Flamengo hoje é uma bacana, ganha muito bem, a cidade Mora no maravilhosa, a chance de você ganhar título é muito grande, tem visibilidade, então é um tremendo emprego pra ele, mas para essa faixa final da carreira. Você não acha que a gente tá nem, tipo, nem nível leste europeu, assim? Acho que ainda bate ali com Holanda. Turquia, eu acho que já é não é nem Turquia é secundário ou terciário? Porque Turquia caiu muito, não, né, cara? mas assim, é porque um Fenerbahçe, um Galatasaray são times gigantes. São assim, times são gigantes, times mas são times gigantes ali. mas você vê. Dentro da área deles ali. Né? Então, Porque mas a o nível de Fenerbahçe Europa, já né? vai lá uma quartas de Champions League, um Galatasaray ganha a Copa da UEFA, que era a Liga Europa. Dá pra fazer isso. Jorge Jesus é técnico do Fenerbahçe. O Flamengo sonha com a volta do técnico que tá no Fenerbahçe. Quantos jogadores brasileiros foram pra lá e trocam o time brasileiro por lá? Ó, Lugano, Não, Dracena. Só do cara jogar com a Fábio Copa dos Luciano, Campeões, né? Imagina. E paga bem. O time é grande, a torcida é grande. Tem gente que fala assim, eu vou pra um time pequeno lá do leste europeu. Tem Então, mobilização, tem. é diferente. Sim. Tem times que são potências, né? Mesmo e na são- Grécia, e né? são Você pega comparáveis. o Olympiacos, o Panathinaikos, que Panathinaikos. hoje eles estão muito à margem ali. Eu fui pra Grécia, vocês falaram de viagem, fui pra Grécia no ano Porra, passado. cara. Aí sempre que eu faço viagem, uma das coisas eu gosto de conhecer os estádios, né? Então eu vou em qualquer lugar, eu quero, pelo menos, se não der pra ver jogo, ou Fazer não dá um pra tour entrar, ali. pelo menos dar uma olhada, ver o tour, tal, sentir o clima ali. Aí eu logo fui ver, quero ver o estádio Olympiacos. Aí é a última estação do metrô, chama Pireus, que é o nome do bairro. Aí o metrô foi chegando, aí eu vi desse lado da avenida aqui um estádio gigante vermelho. Falei, caramba, esse é o estádio do Olympiacos. Aí eu olhei do outro lado da avenida um outro estádio gigante vermelho. Falei, caramba, que time é esse, cara? O Panathinaikos eu já tinha passado, é verde, né? Do outro lado da cidade. Cara, é de basquete, eles amam basquete. Então, cara, é quase do mesmo tamanho o estádio de futebol pro ginásio, estádio de basquete. Olha que É um negócio surreal, assim. Então, o Olympiacos, você vai lá, cara, é uma potência. É um clube monstruoso. Sim. Sabe, além da torcida ser fanática, doente, então quem teve a chance de jogar, vários brasileiros jogaram ali e tal, volta, fica chocado, assim. O que a gente acha aqui que a torcida aqui nossa brasileira apoia, incentiva, você vai ver que os caras são doentes malucos Na ali. Turquia, Na imagina. Turquia, na Grécia, em vários lugares, né? O cara fala, caramba, Marrocos. você não tem ideia do que... você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Vai ver o que é um Galatasaray e Fenerbahçe, cara. Nossa, a loucura que é. Né? E tem coisa pesada de violência, de morte e tal. Não, exatamente. Envolve, às vezes, coisas culturais, religião, história. Você pega Celtic e Rangers. Celtic vai por Puta, política, cara. vai por religião. Extrapola o futebol. Então tem times assim que às vezes não tem tanta fama aqui porque não ganham as principais competições, mas que oferecem tantas condições boas para os jogadores como os grandes clubes daqui, né? E você Então tá mais próximo dos gigantescos ali você da pode fazer Europa, né? ponte, né? Exatamente. O Romário e o Ronaldo foram para o PSV antes de irem pro Barcelona, né? Por aí vai, né? Tem muita gente... Agora o Antony fez esse movimento, né? Para ir pro Manchester. E agora pra gente ir finalizando o futebol, mas também já pega um link pra viagem. Cara, você é fissurado pela Holanda. Eu me divirto muito toda hora você posta alguma coisa laranja, carro. Camisa, o cara, tipo, no Meu carro é mercado. laranja. Seu carro, galera, o cara Chama tá no Van mercado. Todas as coisas laranjas que eu tenho, tem nome. Então, eu vim com o meu tênis tradicional, são os irmãos Koeman. O pé direito é o Ronald e o pé esquerdo é o Irving. São dois jogadores da Holanda, irmãos, que foram campeões em 88. Certo. Os meus tênis anteriores eram os irmãos De Boer, os outros eram os irmãos Van der Kerkhoff. Minha gravata... Deve ter um Johan ali também. O Johan eu tô guardando se eu comprar um Maverick laranja. Né? Gullit vai ser meu cachorro laranja, entendeu? Davids talvez tenha um. Davids é um óculos, é um óculos laranja. Bergkamp é a gravata, e por aí vai, entendeu? Minha mochila é Overmars. Cara, primeiro assim, dá pra entender seleção, o futebol holandês é do cara. E assim, na verdade, eu fico pensando assim, quem é mais influente no futebol? Se a Hungria, porque a Holanda veio da Hungria, na verdade, uma coisa meio que levou a outra. A Holanda de 74, ela tem uma influência do que a Hungria foi também de 54. Não. Zero? Zero. Zero mesmo? Zero.
Outro mundo, outro É universo, outra cabeça. É outra história outra mesmo? proposta, Pra outra mim história. era não uma ligação direta, mas assim, uma meio que fez com que a outra Até fosse porque existir. o auge da Hungria e o auge da Holanda são distantes, né? São 20 anos. Mas é 54 e 74. Então, E a Holanda pro se futebol manteve, né? muita coisa mudou, né? A Hungria ficou famosa em 54 pro mundo, mas 6 anos antes ela já tinha revolucionado o futebol. Ela ficou 6 anos sem perder, né? A seleção da Hungria. Foi campeã olímpica. Ela é a primeira a ali. meter 6, ela meteu 6 na Inglaterra em Wembley. A primeira derrota chocante, assim, que falou, cara, que é isso? Que futebol é esse? É porque durante muito tempo, nos primórdios, década de 30, década de 40, o mundo inteiro jogava no sistema WM. Sistema tática, né? Muita gente não gosta disso. E a Hungria, ela recuou o Ideguti, que era no centroavante, então ela conseguiu povoar um pouco mais o meio-campo. Então ela tinha mais o controle do jogo, com muitos passes. Então ela dominava muitos adversários, era um time ofensivo. E tinha o Honved Então, também, né? Que era um time que revolucionou o futebol. Para também. muita gente, assim, no Brasil, o chamado quarto zagueiro foi criado para deter o Pelé. É meio verdade aqui. Porque, na verdade, esse quarto zagueiro já foi criado em alguns times para tentar deter a Hungria. Então, a Hungria mexeu com o futebol. Não são só jogadores talentosos, né? Mas o tipo de jogo, a tática que ela fazia, obrigou o futebol a mudar. Aí para a linha de 4. Então, a Copa de 58, por exemplo, começa a ter muito linha de 4. O Brasil é campeão de 58 já com linha de 4. Antigamente, você pega o Brasil de 50, Uruguai e Brasil de 50, os dois times jogavam com 3 caras atrás. Então a Hungria meio que forçou essa linha de 4, esse quarto zagueiro. Então ela teve uma importância, não ganhou o título, ganhou o título olímpico, né? Ganhou 52. Então eram outros tempos. O que a Holanda modificou, e que eu acho que o que a Holanda faz ainda influencia os grandes times que tem até hoje. Sobretudo através do Pepe, né? O Guardiola é um cruyffista, né? É. Você pega o livro do Guardiola, na contracapa assim, eu não sabia nada de futebol até conhecer o Johan Cruyff. Então o Cruyff era um cara genial, brilhante como jogador, mas teve também um gênio, que é o Rinus Michel como técnico, que é o técnico da Laranja Mecânica. Então, foi um momento... Desculpa, Rodrigo, só aproveitando que você manja pra caralho. A Laranja Mecânica é de 74, 78 ou de 88 da Eurocopa? Não, de 74. 74. Aliás, Laranja Mecânica, eles não gostam muito desse nome. O Cruyff não gostava desse apelido. Ele é mais aqui, no Brasil, países que falam espanhol. Porque tinha um filme, né? O filme da Laranja Mecânica. É como você dá um apelido lá, a máquina, Esquadrão. Como o filme fez muito sucesso na época, o Laranja Mecânica, muita gente na época via, olha, é uma sensação e não sei o quê, e deram um apelido do filme pra equipe. Carrossel holandês, em tese, seria algo mais justo. Porque é a lógica do Cruyff. Pô, que é um time que é mais móvel que a Holanda, como é que vai ser uma Laranja Mecânica? Tudo que a Holanda não era mecânica. Super flexível ali. Cara, o defensor atacava, o Cruyff vinha dar carrinho, batia lateral, pegava a bola no meio campo. É um time que, desde a numeração, ele era completamente diferente. Então, naquela época, o cara assim, você é lateral direito, você vai marcar o 11. Você é o lateral esquerdo, você vai marcar o 7. Era uma zona organizada. Você é o volante, vai marcar o 10. O 10 é o craque. O Cruyff era 14. O craque da Holanda marca o 14 aí. E tem até folclore de que o Zagallo na época não se perdeu nisso, não queria entender e tal. A pessoa fala, pô, esse time da Holanda meteu 4 na Argentina, ganhou do Uruguai, deu um baile no Uruguai, os caras não passaram do meio campo. Tá? Porque assim, linha de impedimento, que é uma coisa que algumas pessoas não gostam, eu acho legal, bem treinado é muito bacana. A Holanda fazia, então todo mundo era surpreso. O Brasil tinha um Rivelino Jairzinho, mas não conseguia mal jogar. A Holanda saía correndo e deixava o adversário impedido. Movimentação dos jogadores, sem posição muito fixa. O Cruyff, no papel, ele é o centroavante do Carrossel. Pô, vai ver onde é que o Cruyff, o mapa de calor dele, onde ele corria. Então, pra marcar, era muito complicado naquela época. Então, muitos dos conceitos... O Cláudio Coutinho, técnico do Brasil depois, ele, aqui no Brasil, ficou famoso overlapping, que é a passagem dos laterais. Vê o segundo gol da Holanda contra o Brasil. Acontece isso, pro cruzamento do Cruyff. Então, o Cláudio Coutinho... O Rubens Minelli, que foi um dos melhores técnicos na parte tática da história do Brasil, é o Rubens Minelli. Ele foi campeão com o Inter do Brasileiro, sensacional. 75, 76 e 77 com o São Paulo. Ele foi tricampeão brasileiro. Usando conceitos da Holanda. O Marinho Pérez, acho que ajudou ele nisso e tal.
O Barcelona, o jeito do Barcelona jogar. O Barcelona importou. O Barcelona não era campeão. O Barcelona deve muito à Holanda. O Barcelona estava 13 anos na fila, ficou uma década sem ganhar título. Aí contrataram o Rinus Michel de técnico e o Cruyff. Eles que moldaram esse jeito do Barcelona. Então, o jeito do Barcelona jogar é o jeito que a Holanda joga. Sim. Né? Só que o Barcelona é um clube, ele joga toda semana, quarta e domingo, é mais fácil de entrosar, de colocar isso em prática, e o Barcelona abraçou essa ideia, mas é um conceito basicamente holandês. Uhum. Então muita gente, o Guardiola que inventou a posse de bola. Cara, sabe assim, o Guardiola que inventou o falso 9, tu não acha que o Guardiola inventou tudo no futebol, ele não é assim. Futebol. Inventou a bola, né? Cara, não é assim, entendeu? E vai ver as fontes, as referências, ele evoluiu, ele adaptou melhor a esse momento. Mas eu acho que desde... partiu de um princípio... De um princípio... Então, nesse sentido, eu acho que desde a Holanda, dessa época, o futebol total... Porque, por exemplo, em 70, quem foi o clube campeão do mundo? Foi o Feyenoord. Uhum. O primeiro campeão mundial holandês foi o Feyenoord, não foi o Ajax. Então, a Holanda foi a campeã da Europa em 70, 71, 72, 73. Só tava ganhando time holandês. Não era um fenômeno à toa. Era o chamado futebol... Eles chamam de futebol total. Uhum. Internacionalmente, não é laranja mecânica, nem carrossel holandês. Teve o PSV depois ainda. E o Cruyff... Não foi mundial, ou foi mundial? Não, o PSV foi bem depois, foi em 88. Foi 88. Ganhou a Champions. Mas assim, naquele começo dos anos 70, foi quando o futebol holandês... A Holanda demorou para se profissionalizar. Uhum. Então, até o final dos anos 50, até o começo dos anos 60, o futebol holandês mal era profissional. Começou em 54, né? A Eredivisie é no meio dos anos 50, o campeonato holandês da primeira divisão. Como é que se pronuncia, cara? Cara, futebol holandês. Você tem que saber, pô. Não. O nome da liga deles é Eredivisie, né, que a gente fala. Mas assim, Eredivisie. por exemplo, o Ajax não é Ajax, é Ajax. Ajax. Só que se você falar os nomes dos holandeses É que nem o Gakpo, em né? holandês, estão todos errados. Seedorf é Seedorf. Todos os Vans, que a gente fala, Van Basten, Van Dijk, é fã, tem som de F. Então imagina eu falar Van der Sar. O Van Persie seria Van Persie. O Kuyt é Kout. Então assim, o Cruyff nem na Holanda eles conseguem pronunciar direito. Bom, não vou ficar aqui dando aula de holandês, até porque nem sou especialista. Mas o Feyenoord tinha um I e J, que nem o Cruyff. O nome do Cruyff, original, tem I e J. Certo. Eles cortam o IJ e põem um Y. Por isso que é Feyenoord e Cruyff com Y. Para facilitar para os estrangeiros a pronúncia. Então, você escuta nome de jogador holandês, nome de time holandês, em geral tá tudo errado. Não é como se fala na Holanda. É aportuguesado ali. Mas vira cultural, e eu defendo isso. Eu não vou ficar falando Van Basten. Entendeu? O Gakpo, cara, teve um... É Gakpo, tem som de H. Isso, exatamente. Então, já ficou pra gente aqui Gakpo. Como se escreve, todo mundo já falou Gakpo. E é como dá pra falar também. Então a gente não, eu não falo... Eu falo Paris Saint-Germain, não vou ficar no Paris. Não, o Darmani veio aqui. O Darmani fala. O Darmani... Não, o Darmani é francês. O Olympique de Lyon. Primeiro, eu não sou francês como ele. E eu não vou nunca falar francês tão bem quanto o Darmani. Perfeito. Então o Darmani tem, digamos assim, todo o direito de falar, até é uma forma de ensinar, uma coisa didática. É legal acompanhar o campeonato francês com ele, o futebol francês, porque ele fala de forma correta, perfeita. Agora, eu não vou falar o nome de todos os jogadores... por exemplo, eu fiz um jogo agora do Nantes, né? E tinha o Cocô. Era um jogador. Que nem Cocô Chanel. Sim. Eu e o narrador falamos, Cocô, ele não vai falar, vamos falar Coco. Então o cara pegava na bola Coco, e na verdade, como é francês, seria Cocô. Sim. Né? Não, então a gente tenta... Vai zoar, vai de quinta série de todo mundo, vai pular ali, entendeu? Então você tenta chegar num... mesmo no inglês, que é uma língua mais fácil, mais acessível. Eu falo Birmingham. Né? O nosso era Birmingham. Meu professor de inglês, que é mestre ali, ama o Reino Unido e tal, de vez em quando, poxa, você falou isso, cara, a pronúncia tá errada e tal. Você pega, por exemplo, o time na Escócia, que é um inglês já diferente da Inglaterra propriamente, que já tem uma outra maneira de falar. Outra pegada. Tottenham, né, que é um... Eles falam de um jeito lá que é como assim, Tottenham. A gente fala assim, não pronuncia o H como R, Tottenham. Uma coisa só, né? Tottenham, assim, eu não vou falar desse jeito, então já tá meio que, não é porque eu não quero, que já tá meio consagrado, entendeu? Porque você tá falando para pessoas que falam português, né? Quem vai ouvir é brasileiro, a maioria. Mas muitas das pessoas, assim, até quem fala inglês, ou sei lá, em qualquer outra língua,
vai entender, digamos assim, alguns aportuguesamentos, né? E especialmente em línguas que são língua eslava, por exemplo, né? Leste europeu, alemão, que assim, você tem que tentar chegar meio que num meio termo, da coisa ficar mais inteligível, né? Você nunca vai falar exatamente como o local fala, tal, e o importante é você se comunicar. Então, por exemplo, o caso do Ajax é fácil. Né? Seria fácil eu falar Ajax. Eu não vou falar isso. Mesmo sabendo que não é o correto. Até porque o nome é bonito pra caralho. Ajax é um puta nome legal pra caralho. Eu gosto do Deus Ajax. Grego, né? No Deus grego. Sim. O símbolo do Ajax por isso. E, bom, Holanda, você é apaixonado pela seleção, pelo futebol, e dá pra entender. Eu também gosto pra cacete. Agora, eu não conheço a Holanda, cara. E é um sonho muito antigo ir pra Amsterdã, por exemplo. Você já deve ter ido pra lá, sei lá, uma porrada de vezes. Não, fui 3 vezes pra Holanda. É do caralho. Amsterdã é legal demais mesmo, ou a galera dá uma deslumbrada. Engraçado. Pelas possibilidades Primeiro, que lá assim, existem, né? sobre viagem, essa é uma experiência que eu tenho de contar relatos. Você pode ir pra um lugar e adorar. Aí você fala pra alguém, a pessoa vai lá e fala, pô, não gostei. E pode acontecer o contrário. Fui pra um lugar, não gostei, mas, nossa, não é muito ruim e tal. E você vai e se adora. Então, por exemplo, a minha irmã, que a minha irmã mais velha tem 11 anos a mais que eu, ela viajou pra mais países do que eu. Ela é mais viajada do que eu. Eu discuto isso, né? A gente ainda não botou no papel. Mas deixa ela ainda falar que tá ganhando, né? Que ela fala, eu sou mais velha, então eu viajei mais. Então, tá bom. Eu acho que não, mas tá bom. Qualquer dia vão tirar. Mas, por exemplo, ela foi pra Holanda antes de mim. E ela não falava bem de Amsterdã. Falava, pô, não gostei. Amsterdã é uma cidade muito, muito jovem na rua, né? Porque tem muita droga. Pessoal, sabe, assim, tudo fechado, não sei o que e tal. Ela não teve uma impressão meio... Não sei se porque quando foi na época, se ela foi no inverno... Mas assim, ela não... Tem várias influências, então, né? E a minha irmã ama viajar, sobretudo pra Europa, assim, tal. Mas assim, ela não teve uma impressão muito boa de Amsterdã. Especialmente de Amsterdã, assim, né? Muita gente na rua, assim, meio caída, jovem meio que drogado, chapado. Eu ouvi muito isso de Bruxelas também. Aí, eu fui nessa daí. Aí eu lembro a primeira vez que eu viajei pra Holanda, tinha gente me dando dica assim, ó, cuidado com a tua mochila, hein? Porque tem muita gente que vai pra Holanda que faz aquele negócio de mula, né? O cara vai lá, põe uma droga O cara põe uma maconha na, sei lá, uma droga pior, na tua mochila, alguma coisa lá, pra ver se você passa no aeroporto, se você não sei o quê, o cara deu um problema lá, o cara põe aqui e tal, fala, ó, você vai pra Holanda, cuidado. Já criaram, então antes de eu chegar na Holanda, como turista, já tinham feito, a minha irmã, pelo que ela tinha falado. Já te prepararam. Já tinham falado, ó, cuidado, fica esperto com todo mundo que você tá vendo, porque pode ter um cara sacana e botar coisa aí tal. Cara, eu fui e eu adorei, entendeu? Eu achei sensacional, me dividi em Amsterdã pra caramba. Amsterdã é uma cidade, e a Holanda como um tudo, que é potência em música eletrônica, né? Então tinha muita rave, todo lugar, Você sabe? gosta de rave? Não, mas assim, balada, né? Foi lá. Quando eu fui a primeira vez, eu tava curtir. solteirão, meio assim, sabe? De curtir e tal. Então, sabe... cerveja legal, mulheres muito bacanas, divertida à noite, futebol eu gosto, eu já tinha uma identificação por causa do país. E eu fui também como jornalista. A Holanda foi sede da Eurocopa em 2000, junto com a Bélgica. Então, pô, eu fiz um tour legal. Passei em Eindhoven, passei em Roterdã, passei em Arnhem, onde tem o estádio do Vitesse, acho que é o primeiro estádio que o campo sai. Né? Então é um time médio na Holanda, o Vitesse. Então ele foi revolucionário na época. A arena do Ajax é revolucionária, né? A arena do Ajax, hoje Johan Cruyff Arena, ela é de 96. Eu lembro que a Placar fez uma matéria com ela, o Mário Cano, grande artista gráfico, fez uma matéria mostrando como era o estádio, como foi feito o estádio do Ajax, tal. Na época era uma revolução. E boa parte das arenas que a gente tem aqui hoje, acho que é o do Atlético Paranaense, já foi a primeira, começaram a ser montadas com base no estádio do Ajax. Só que esse do Vitesse saiu o campo. Né? Então eu fui lá e acompanhei esse sistema. Fica um campo aqui fora sendo tratado, certo. E aqui tem o campo de jogo. Aí o campo que já tá desgastado, ele sai o campo e entra um campo que já tá melhorzinho, entendeu? Que espetáculo. Nunca tinha ouvido falar disso. E isso eu fui ver lá em 99, 2000, pra Eurocopa de 2000. Hoje já tem, acho que alguns bons estádios. Adeptos. Já tem outros estádios assim. Estádio retrátil e tal. Hoje a Arena da Baixada é assim. Então eu consegui conhecer
os principais estádios da Holanda, visitei o Van Nistelrooy, na época estava no PSV, eu tive contato, fui conversar com o Van Nistelrooy, atender a imprensa, não sei o quê. No The Kuip, que é o estádio do Feyenoord, eu entrei lá, eu tava de terno e gravata, tem essa foto. Fui bater pênalti, tinha um goleiro antigo do Feyenoord que foi brincar com jornalistas. Então, assim, além de fazer turismo, eu fui lá jantar no Batomush, em Amsterdã, né, que é um passeio mais pra quem... Então, você vê, eu faço turismo mais raiz, que é ir lá na rave, lá, você vai na balada à noite lá em Amsterdã, coffee shop e tal. Coffee shop eu fui vou contar aqui, com um editor de turismo na época. Junto comigo, em boa parte da viagem, estava o editor de turismo da Folha na época, que era o Silvio Tjoff. Olha que legal. E aí ele pediu uma ajuda. Poxa, estou fazendo uma matéria, né, sobre turismo aqui da Holanda e tal. Você não quer me ajudar no coffee shop lá pra gente consumir os negócios e falar? E eu não fumo, nunca fumei, nunca gostei de fumar, nunca fumei. Falei, vamos lá. Nem comer uns brownie ali, nada. Tal. Aí eu falei, vamos, não, na hora, eu falei, vamos lá, né? Ainda mais pelo jornalismo, né? Pra fazer a matéria. Tudo pelo jornalismo, pela profissão, né? Aí fui lá e começamos a fumar maconha de chocolate, de morango, sei lá. Eu falo que o único lugar que eu fumei maconha, foi tudo legal. Foi na Holanda. Escolheu bem. Pô, parece cardápio de pizza, né? De Isso, pastel, exatamente. você tem, né? Você tem ali semente e tal, não sei o quê. Acid cake, bolo de haxixe. Então você tem ali uma doceria de produtos assim. Própria para... Então, e eu achei legal isso, assim, É um país muito liberal. Eu não torço pra Holanda porque, gostei do país Holanda, fui torcer pra Holanda. É que quando eu era garoto, nos anos 80, os meus ídolos como jogadores eram o Gullit e o Van Basten e em menor proporção o Rijkaard, mas sobretudo o Gullit e o Van Basten. Então é que nem um menino hoje gostar do Messi, ele vai gostar do Barcelona, do Paris Saint-Germain, da Argentina. Ou o menino gosta hoje do Cristiano Ronaldo, ele vai acompanhar o Real Madrid, o Manchester United, a seleção de Portugal, onde ele estiver. Eu, na minha época lá, eu ficava encantado com o Gullit e Van Basten. Eu falei, cara... Aí eu vi o campeonato italiano, que passava na Band nos anos 80, comecei a torcer pro Milan, porque era o time que eu achava mais legal. Não torcia pro Napoli do Maradona e do Careca e tal. E aí, né, eu já botei na minha cabeça, cara, essa seleção da Holanda deve ser legal, né? Cara, o time essa seleção tem o Gullit, tem o Van Basten, tem o Rijkaard, né? Aí a Globo passou em 88 a Eurocopa. E eu já comecei a ver aquela Eurocopa torcendo pra Holanda. E deu a sorte de que naquela Eurocopa a Holanda ganhou. Sim. Aquele golaço do Van Basten na final, no Dassaev, né? Contra a Alemanha, Contra a União Soviética. União Soviética. Ela ganhou na semifinal da Alemanha, né? 2 gols do Van Basten. Aí eu falei, cara, eu já tava meio que em crise com a seleção brasileira. Eu torci muito em 82, em 86, em 82 eu chorei. O Zico era meu ídolo, o Tele, o técnico que eu sempre gostei, futebol bonito, romântico. Aí terminou em 86, eu já não chorei, mas sofri. Aí a CBF já começa a trocar comando, o Campeonato Brasileiro uma zona. Né? Você não confia nas pessoas. Aí a seleção brasileira já tava tomando saco, tomou de 4-0 do Chile na Copa América em 87. Eu comecei a ter um pouco mais assim de senso crítico, de olhar a seleção brasileira não distanciou um pouco. Deu uma distanciada assim pelos jogadores, pelo técnico, pela direção, e foi aumentando cada vez mais o meu amor pelo futebol internacional. E aí eu falei, cara, assim, eu não vou deixar de ser São Paulino, mas vou torcer pro Milan. Qual é o problema de eu ser São Paulino e torcer pro Milan? Somos cidadãos do mundo. Cara, tal lugar tem uma lei que é proibido isso. Eu não posso torcer, só tenho que torcer pra um time. E o outro eu não posso nem... E o que você começou torcendo, não pode mudar. Então, aí eu falei, cara, por que eu não posso torcer pra Holanda? Então, eu já torci pra Holanda na Eurocopa, mas aí não tinha o Brasil. Mas mesmo que eu tenho Holanda e Brasil depois, eu falei, cara, por que eu não posso torcer pra Holanda? Não, se eu gosto mais, torço. Então, jogo Holanda e Brasil, eu torço pra Holanda. E tem se dado bem, porque ultimamente eles têm batido a gente pra caralho. A Holanda é um dos 3 países que levam vantagem sobre o Brasil, né? Holanda, Hungria, que você citou, e a Noruega. A Noruega tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Só que a Holanda é a que mais enfrentou, e enfrentou 5... Não, em fases agudas, né? A Holanda enfrentou o Brasil 5 vezes em Copa, ela só perdeu um jogo. Foi aquele 3-2 suado em 94. Que eu acho até que a arbitragem ali deu uma forcinha pro Brasil. Na Holanda eles falam que foi um roubo, né? Mas em 74 a Holanda ganhou, em 2010 a Holanda ganhou, em 2014 a Holanda ganhou, e em 98 foi aquela empate 1-1, que foi pros pênaltis, né? Então no tempo normal o Brasil não ganhou da Holanda. O Tafarel pegou 1 ou 2. É o grande jogo do Tafarel na seleção brasileira pra mim. Ele fez umas 2 ou 3 defesaças durante o jogo, uma bola do Bergkamp.
E na disputa de pênaltis ele foi decisivo, né? Mas a Holanda, historicamente, é um adversário que é complicado pro Brasil, né? É um tijolo no sapato do Brasil, não é uma pedra. Não só do Brasil, acho que de quase todos os campeões do mundo, né? A Argentina, pior que a Argentina nas últimas 2 Copas, venceu a Holanda nos pênaltis, né? Sim. Em 2014. A Holanda, nas últimas 2 Copas, saiu invicta, perdendo pra Argentina nos pênaltis. Mas se você pegar no cômputo geral, a Argentina só ganhou um jogo da Holanda. Foi a final de 68, 3-1 na prorrogação. O resto, a Holanda fez 4-0, 4-1, 2-1 aquele de 98, o golaço do Bergkamp, né? Então, eu aprendi primeiro a gostar de jogadores holandeses que eram meus ídolos, virei torcedor da seleção da Holanda. E aí depois que veio uma admiração pelo país, assim, questão de ser liberal, não é só questão de droga, mas assim, eutanásia, por exemplo. Sim. A luta da Holanda na Segunda É mais Guerra. pra frente a mentalidade. Aí você vai conhecendo um pouco mais da história. Então, a Holanda, você vai em Amsterdã, uma coisa básica para conhecer é o Museu da Anne Frank. A torcida do Ajax da Holanda tem muita bandeira de Israel. A Holanda conseguiu proteger muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem muitos judeus que têm uma simpatia pelo Holanda ou pelo Ajax ou pela sociedade holandesa, por isso, é muito grata, né? Porque a Holanda fica do lado da Alemanha, foi trucidada pela Alemanha como quase todo mundo foi, né? Aliás, tem um folclore que quando joga Holanda e Alemanha, a torcida da Holanda grita assim pra Alemanha: devolvam nossas bicicletas, devolvam nossas bicicletas. Pô, quem tá assim não entende nada, né? O que é isso? Porque diz que na Segunda Guerra, como é que funcionava o exército alemão? Ele invadia um país e tentava... varrer tudo. Então pegar ferro. Coisas de ferro são úteis, né? Se derrete o ferro pra fazer arma, pegar o dinheiro, né? Então pegavam as propriedades das pessoas, pegavam os dinheiros, joias, não sei o quê, tudo pra transformar em máquina de guerra. E na Holanda não tinha muita coisa o que pegar, sei, vaca, tulipa. Aí o exército, além de tudo, pegar o dinheiro, pegava a bicicleta dos caras. Falei, mas, pô, além de invadir nosso país, ainda vai levar nossa bicicleta, pega nossas bikes e tal, cara. Pô, é ser muito, né, cara, terrível, né? Então sádico, né, porra? Então eu me identifiquei também com isso. Eu me identifico muito mais com o pensamento holandês do que com o pensamento alemão. Eles são meio que muito parecidos, os povos. Você pega o tipo de comida, né? O tipo físico. Holandês e alemão são muito parecidos. Só que eles têm mentalidades completamente diferentes para tudo. Então, para as artes, para o esporte. Então tem gente que fala assim, o Gullit tem esse pensamento. Você chega para um lateral esquerdo da Alemanha. Olha, você não vai passar do meio campo. Entendeu? E você vai colar no número 7. Onde ele for, você marca ele, mas não passa do meio campo. O lateral da Alemanha, ele vai lá e vai marcar o camisa 7, abaixar a cabeça, não vai passar do meio campo, vai obedecer, vai cumprir a regra e a determinação correta. Você chega pro lateral esquerdo holandês, você não vai passar do meio campo, onde for você vai marcar o camisa 7. Ele te fala assim, por quê? Me convence de que isso é necessário. Eles são contestados, são revolucionários, contestadores, críticos, né? Tem senso criativos. Crítico. Então, o Big Brother, se não me engano, por exemplo, é holandês, foi criado na Holanda. Teletubbies, boa parte dos programas de TV... Não, boa parte dos programas de TV que dominaram o mundo começaram na Holanda. Nas artes, Van Gogh, eles são muito... Assim, tem o Museu do Van Gogh ali que deve ser do caralho. O Museu Rembrandt é espetacular na Holanda. Então, assim, as crianças ali já nascem falando várias línguas, são muito estimulados para a arte, para o esporte. Então, não é à toa que a Holanda revolucionou o futebol. Né? Eles não querem jogar futebol como a Alemanha. A Alemanha joga para ganhar. Não importa o que tem que fazer para ganhar. É o pensamento alemão. Se jogar feio, foda-se. O objetivo é ganhar o jogo. Se tiver que perder um jogo aqui para ganhar o outro, a gente faz isso. Se tiver que todo mundo chutar, comer a grama pra ganhar o jogo, a gente faz. A Holanda não, eles pensam na qualidade do jogo, na estética. Construção. Então, assim, não é à toa que eles revolucionaram o futebol. Eles pensam fora da caixinha, entendeu? Então, eu costumo dizer que a Holanda é a seleção mais diferenciada. E isso tem a ver com o povo. Sim. Eles não são tão competitivos. Por que a Holanda afina amarela tanto em final? Eles não têm essa cultura tanto assim, tem que ganhar de qualquer jeito, a todo custo, entendeu? Tanto que a Holanda, nos últimos anos, quase ganhou a Copa em 2010, 2014 e a última agora, e ela era massacrada na Holanda. Mesmo a Holanda não perde, avança, chega longe, porque os caras os caras não estão gostando do tipo de jogo. Olha. Né? Teve a final de 2010, Holanda e Espanha, que eu tava lá do lado do Tostão torcendo pra Espanha, eu torcendo pra Holanda, né? E o Cruyff falava, poxa, eu sou holandês, claro que eu quero ver a Holanda ser campeã do mundo, mas o futebol que eu gosto é o da Espanha.
que mais me identifica, se parece comigo, é o da Espanha, que parece um pouco o Barcelona, né? Uhum. Ele criticava também o tipo de jogo da Holanda, que era mais, parecia italiano, de muita marcação. Muito pragmático. Mais ali. pragmático. Então ele falava assim, cara, essa não é a escola holandesa, não é o jeito holandês de jogar. Uhum. Só que nos últimos anos a Holanda não tem produzido muitos atacantes de grande nível como no passado. Não tem um Cruyff, um Van Basten, um Bergkamp, tem nem um Van Persie, um Robben, um Sneijder e tal. Então a Holanda tá tendo que jogar um pouco mais focada na defesa. Sim. Tem zagueiros bons, né? O Van Dijk, por exemplo, tem volantes bons. Mas aí o holandês fica meio triste, porque ele gosta de um jogo mais bonito, mais ofensivo, ter a posse. Então a Holanda joga contra a Liechtenstein, joga contra o Brasil, ela quer ser protagonista, ela quer ter a bola, ela gosta da bola, do jogo, de propor. Muito mal comparando é como o Santos, vai, que tem aquele DNA, DNA do futebol ofensivo, bonito. E quando o Santos joga, né, muito defensivo, a torcida fica puta, a torcida reclama, porque né, tem essa essência. O né? torcedor holandês gosta assim, ganhou, é legal, mas, cara, a gente tem que ganhar podia ser, jogando né, bonito, jogando legal. Bonito é relativo, né? Porque cada um acha bonito, eu acho uma mulher bonita, você pode achar ela feia, né? E vice-versa. Você pode, esse time joga bonito. Eu falo, cara, não é o meu estilo. Eu prefiro um raçudo, sei lá. Cada um gosta, né? Sim, de um jeito. Exatamente. E, cara, você conheceu Holanda ali e tal. E Europa, eu imagino que você conheça bastante coisa. Mas, porra, você teve 51 países. Então você deve ter ido para outros continentes, seguramente. Ásia, África. O que você conhece desses países também? Então, Austrália, enfim. Não, Austrália eu não fui. A Austrália eu tô guardando, porque a Austrália é um país... Como é que funciona a minha lógica? Durante muitos anos, especialmente nos anos que eu estava na Folha, eu viajei muito a trabalho. E como eu trabalho com esporte, tem alguns países que você vai muito porque tem muita competição. Eu fui 4 vezes pro Japão, por exemplo. Puta, que legal. O Japão tem Mundial de Clubes, então eu fui lá na Copa do Mundo do Japão, fui Mundial de Clubes. Você acaba indo muito lá, então eu conheço o Japão. A trabalho. Eu conheço o Japão muito bem, eu só não conheço o norte, eu só não fui pra Sapporo, que é onde teve a Argentina e Inglaterra. Uhum. Então, aí você foi pro Japão? Fui 4 vezes, então eu não ia pro Japão como turista, porque... África do Sul, eu fui 3 vezes pra... conseguindo absorver alguma coisa. Então. Você estava vivendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu fui 3 vezes pra África do Sul, porque teve a Copa do Mundo. Eu fui 3 vezes pra África do Sul. Na Alemanha, fui 3 vezes pra Alemanha, só pra Alemanha, em coisas envolvendo a Copa. Então, você acaba conhecendo muito bem o país. Mas não deu tempo, por exemplo, você fazer um safari, por exemplo. Não é? Mergulhar Safari com um tubarão. Mergulhei com tubarão. Ah, para. Mergulhei com tubarão eu fiz. Nas gaiolas ali? Eu fiz na gaiola, mas eu fiz em piscina. Tem 2 tipos pra fazer na África do Sul, né? Tem no mar aberto... E tem em piscina. Aí, quando eu fui em Durban... Durban fica... a minha sede era a Cidade do Cabo, que é maravilhosa, como o Rio de Janeiro. É fria, né? Que ela tá na altura de Buenos Aires. Mar frio a pra cidade caralho. do Cabo é linda, cara. O Rio é maravilhoso, assim, a geografia, as pedras e tal. Maravilhoso, né? A Cidade do Cabo é muito parecida com a geografia do Rio, né? Então, é uma cidade muito bonita. E tem um contraste social que também meio que lembra o Rio, né? Porque a orla, você vai ver o maior festival de Ferraris. Só tem loirinha holandesa, inglesa, que são os colonizadores, né? Os que fizeram o apartheid, infelizmente. Sim. E infelizmente varreram os negros, né? Para as periferias. Para periferia. Assim. Então lá você tem Soweto lá, tal. Você visivelmente esse contraste social que é terrível ainda. O apartheid acabou no papel, mas ainda é muito separado, negro, branco, ainda tem muito ranço disso. Tem bairro de negro ainda lá? Tipo, bairro de negro, bairro de branco? Não, balada, eu fui nas duas. Então, eu fui no show do... Eu não gosto. Eu fui no show do Akon, lá quando eu tava na África do Sul. Aí você foi no show do Akon, que na época tava na moda, né? Ele tava estourando com um hit aí. Só tinha negro. Uma multidão, assim, milhares, assim, tava tudo negro e tal. E eu lá acho que era o único branco. Era o buff, né? Aí eu voltei pro meu hotel a pé, entrei num bar lá, que era um bar. Aí os caras me olhando assim, só tinha negro, eu era o único branco. Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Só de você estar nesse bairro aqui. Perdido aqui? Você tá perdido aqui, cara? Eu falei, não, cara, eu sou do Brasil. Os caras começam a... Começa a desarmar. Porque assim, um branco lá não entra, não vai. E eu fui em balada de playboyzinho, de riquinho. Tinha um shoppingzinho lá, tinha uma balada, me chamaram não sei o quê. Fui lá, só tinha loirinha de olho azul, que são a... E olha que coisa maluca aconteceu, sem querer. Se eu contar a história aqui de podre, de besteira de viagem... Como eu gosto do Ajax, uma das camisas que eu tava lá, eu tinha uma camisa do Ajax que eu levei. Aí um dia eu tava com a camisa do Ajax e entrei numa excursão pra ir no Museu do Apartheid. Cara, deve ser foda, hein? Aí eu não me toquei, né? Tava lá, entrei lá e tal. Aí veio o guia turístico, né? Negro.
Ele chegou pra mim e falou assim, você tem alguma coisa contra os negros? Ou contra o nosso povo? Eu falei, não. Aí eu não entendi, né? Por que eu tava... Aí eu vi a camisa. Porque eles têm os holandeses como um dos responsáveis pelo apartheid. Foram caras que então, assim, por exemplo, assim, o holandês e inglês lá, não é que é mal visto, mas para um cara... O cara era o guia turístico negro do Museu do Apartheid. Então, ele entendeu... Aí você vai com uma então, é como se eu fosse no Museu do Holocausto, que eu fui em Israel, com a camisa do Bayern de Munique. Uhum. Algum judeu vai falar, cara, você tem alguma coisa... É um protesto que você tá fazendo? Você vem no tá Museu do querendo Holocausto tirar, né? Você tá com a camisa de um time da Alemanha aqui, entendeu? Cara, e eu fui muito inocente. Como eu gosto não ter muita camisa da... Cara, eu não me atentei pra isso. Uhum. Então, é o tipo de choque de viagem. Então, fica de dica pra... Toma cuidado, às vezes, vê onde é que você tá indo. Eu tive algum problema, assim, racial também em Atlanta, quando eu cobri a Olimpíada de Atlanta na Geórgia. Atlanta é uma cidade que tem muitos negros. 96. Eu fui num jabá da Coca-Cola. Eu fiquei no melhor hotel de Atlanta. Então, hotel riquinho, chiquinho, papapá. É mais ou menos como tem a Paulista, que fica num centro elevado, sabe? Uhum. Então, o centro de Atlanta é assim. Ali só tem branco. Os shoppingzinhos riquinhos, os shoppingzinhos pequenos. E a grande maioria da população que é negra fica mais na periferia. E eu queria ir no museu do Martin Luther King. Aí eu olhei no mapa, eu gosto de andar, né? Como turista. Fui a pé. Aí eu comecei a andar, dali a pouco só tinha negro na rua, umas senhoras negras na rua, começando a me... Cara, tem um branco vindo aqui, né? Aí depois veio um taxista negro para assim, ele falou assim, cara, eu temo pela sua segurança, você não quer que eu te leve pra onde você vai, não? Tipo assim, sai daqui, né? Que doido. E eu falei, não, eu vou no museu lá, cara, não tem problema. Tô aqui de boa, tô boa, aqui, tal, né? né? Porra, viajando. Mas, cara, a gente com pena de mim, vendo que eu tava com mala, já sabe que é turista, né? Uhum. Mas, tipo, cara, aí você percebe. Perdidão. Como tem. Eu falei, nos Estados Unidos, falei na África do Sul, lugar em que branco não vai, que negro não vai e tal. E isso me incomodou muito na África do Sul, que eu fui com uma ideia, foi maravilhoso na Copa. Eu não tive com o Mandela, mas o Mandela tava vivo e tava no estádio. Foi lá, né? Todo já mal de saúde, Mandela é um dos meus ídolos e tal. Mas você vê que, com todo o trabalho que ele fez, com o fim do apartheid e tal, ainda tem mas os resquícios... Mas é como a gente vê, às vezes... Cara, como a gente vê na nossa sociedade, né? Normalmente, periferia, morro, as camadas mais pobres e tal. Acabou aqui faz um puta tempo. E ainda tá enraizado. Ainda tá enraizado. Você vê essa coisa estrutural do racismo. Então, assim... Perfeito. Mas lá você ainda vê, assim... Não é mais como antes, assim, banheiro de negro, banheiro de branco. Na África do Sul era assim, né? Ponto de ônibus. Ponto de ônibus aqui só tem branco, aqui só tem... Tinha placa assim. Se você pinta no lugar errado ali, você corre risco de vida. Você é mal visto, porque tem uma raiva, né? Tem uma bronca. Mas quem é negro lá foi massacrado durante anos. O cara deles. Então, até você fala, não, cara, eu não sou... Até provar que nariz de porco não é tomada, sou holandês, né? não sou inglês, sou um turista brasileiro. Não sou racista. Não sou racista. Você falar isso, de repente você tá numa... Você vê, eu fiquei numa situação muito difícil no Museu do Apartheid. Porque eu tava com a camisa do Ajax. Uhum. De forma despertenciosa. Mas o cara meu já interpretou, ele se sentiu Fez meio que essa ofendido, associação. Entendeu? Então tem muita viagem assim que você passa perrengue, às vezes você precisa entender um pouco da cultura local. Eu gosto de me misturar muito com o povo, né? Então, leste europeu, por exemplo, eu já peguei propina pra policial, pra sair de situação ruim. Às vezes porque o cara era sacana. Mas pegou bebendo. Não, teve um cara que eu passei o cara na esquerda, o cara falou que você não pode fazer isso. Para o carro. Mas tava vendo, o cara veio pra me extorquir. Sim. Os dois caras chegaram lá. Pra que nem tem aqui no Brasil também, né? O cara vê, a placa era da Romênia, eu tava na Sérvia. O cara já vê, o carro é de fora, o cara é turista, né? Aí o cara já vem grande pra tentar ganhar uma grana, né? Uhum. Aí se negocia, de onde você é? Brasil. Brasil é longe, né, tal. Dá o teu passaporte, você já fica com medo, né? Fala, puta, mas o cara já tá caçando, o cara já tá procurando. O cara tá caçando. Pô, você sabe que você pode se complicar aqui, né, cara? Na Sérvia, né, tal, não sei o quê. Eu falei, tal. Aí você tenta negociar. E você tem que ficar chupando o dedo, então, ali, quieto. Mas né? o futebol me ajuda muito. Me ajudou na Sérvia, me ajudou na Bulgária. Na Bulgária eu escalei boa parte do time da Bulgária de 94... Stoichkov, Letkov, não sei o quê. O cara começou a... tal, pô, o cara aliviou. Na Sérvia, um cara chegou pra mim e falou Rambo. Não sei o quê, Brasil? O cara não fala nem inglês, né? Aí o cara falando lá, o sérvio dele é... Rambo, pra mim. Aí, como é bom você manjar de futebol. Sim. Rambo é o apelido lá do Petkovic, que jogou no Flamengo. Olha que doideira, cara. O Pet. Aí eu falei, Rambo, Petkovic, Dejan Petkovic.
É Sérvia, Flamengo. O cara... Pronto, aí já Cara, ganhou o cara. o Petkovic era o ídolo do cara. Sim. Aí o policial me liberou lá. Ah, não, cara. Dá Pô, um deu tapinha um aí, né? abraço ainda, tal. Pô, tamo de soquinho e tal. Vai lá, vai em paz, vai em paz. Não, vai mas liberar mais. você fica em umas situações assim meio complicadas e pra sair é complicado. Porra, Eu já transgredi algumas regras, o que eu não me orgulho muito, mas às vezes... Mas às vezes você tá numa situação que você também não tem muita opção, né? Então, por exemplo, assim, no Japão, que é um país que é muito civilizado, o povo é maravilhoso, assim, tudo é certinho, tudo é regrado, né? A Folha tinha me dado um passe, um vale de trem, então eu podia, durante a Copa, andar de trem, bala, todo o país, né? Durante um mês, né? Uhum. Só que você tem os níveis do trem bala. Tem o trem Sim. bala, o trem super bala e o trem hiper bala. E aí, pra eu conseguir chegar, às vezes, de uma cidade pra outra, o trem bala não dava tempo. Eu precisava pegar o trem hiper bala, que é o que para em poucas estações, né? Só que o que eu tinha era só pro trem bala. Eu não tinha o nível do trem maior. Só que, às vezes, cara, não dá tempo. A única chance de entrar é entrar no hiperbala. Vou entrar no hiperbala. Aí eu entrava no hiperbala, quase nunca vinha a fiscal conferir meu carnê, né? Aí eu falei, cara... Então, vamos lá, vamos tentar. Porque o pessoal é tão justo, tão correto, então o cara ninguém rouba nada, né? Então o cara tem o carnê só do trem-bala, o japonês vai todo no trem-bala. Você não vê um japonês... Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, não tem uma sacanagem e tal, não sei o quê. E eu tava dando esse jeitinho com uma função profissional, pra eu conseguir chegar no estádio, trabalhar e tal, não sei o quê. Aí... É uma causa nova. Aí uma vez veio, sei lá, terceira, quarta, quinta vez que eu tava lá, de boa, no hiperbala, aí veio o fiscal. Posso ver teu... Por favor, tudo bem e tal? Posso ver teu carnê? Dei o carnê pro cara. Aí o cara olhou assim, esse seu carnê aqui é para o trem-bala, não é para o hiperbala. Aí eu falei, e na manha, não, né? não Na manha, pesando. na boa, com uma educação. Aí eu falei, putz, desculpa, eu não entendo bem o japonês aqui e tal. Dei uma de migué, né? Deu um assim, migué ali. Pô, desculpa, lamento, o que eu posso fazer agora? Não, tudo bem, você desce na próxima estação. A próxima estação já era, o trem não para nunca. A próxima estação já era onde eu precisava descer, entendeu? Aí você fica com um pouco de dor na consciência, né? Teve uma vez que eu fiquei preso dentro do estádio de Yokohama, o que teve a final da Copa. Sim. Eu fiquei trabalhando até 3 da manhã pra mandar matéria pra Folha, pelo fuso horário, né? E aí, na hora que eu vi, eu tava sozinho no estádio e fecharam o estádio. Eu tava preso lá de dentro do estádio de Yokohama, né? E aí, pra sair, né? 3 da manhã. Aí eu comecei a escalar a grade né? Que nem o pessoal de torcedor, às vezes, maluco, escala a grade pra entrar no estádio, pra ver o jogo. Eu tava escalando sozinho, 3 da manhã. Cara, aí veio uma polícia lá me ver, um cara lá escalando, vieram me prender, né? Porque, você tá louco e tal. E os caras não falam inglês direito, né? Policial, japonês e tal, papapá. E eu falei, não, eu quero sair, eu não quero entrar. E o cara veio com a mochila de trabalho, o cara deve ter entrado, roubou alguma coisa, isso. Porque eu já sou mais do que suspeito, né? 3 da manhã, pulando... Só tem você. Só tem eu ali. E pra explicar, eu saí fugido. Saí, fugi da polícia ali. Os caras pitando, chamando outro cara, saí correndo. Engatou uma primeira ali. Engatei uma primeira, saí, aí os caras pra ter apitar, saí. O São Paulo e Barcelona em Tóquio, em 92, primeiro título mundial de São Paulo, eu fui o primeiro cara a invadir o Estádio Nacional. Eles não sabiam que era isso. Aí eu fui de noite, o embaixador foi me salvar. E outros São Paulinos estavam ali. O que aconteceu? O Estádio Nacional, pra quem não conhece, em Tóquio, assim, não é tão distante assim o campo da tribuna e dá pra você dar aquele pulinho. É possível. Em 2 metros você dá um pulinho ali e sai de boa na grama, né? Faltava 1 minuto pra acabar o jogo, São Paulo já tava dominando, né? Aliás, São Paulo contra o Barcelona deitou e rolou no segundo tempo e ia ter feito mais gols, né? O Barcelona podia ter tomado mais. Miller destruindo. Especialmente no segundo tempo, na parte física, o Cafu engolindo os caras e tal. Não, e aquele time dava uma segurança danada. Eu falei, já é campeão do mundo. Aí eu levantei, o São Paulo na final da Libertadores de 92 contra o News, a torcida foi a maior invasão da história do Morumbi, acho que do futebol brasileiro, aquela invasão maluca. E aí meio que... só que no Japão não tinha essa cultura, nunca tinha tido invasão de campo ali. Sim. Aí eu levantei, eu lembro que o Raimar, que era irmão do Rai, tava do meu lado, o Edivaldo, que faleceu, que era ponta, ele tava um pouquinho atrás, faleceu no acidente de carro, acho que 1 ano depois, tava também e tal. Aí eu peguei e comecei em pé, não tem segurança, não tem polícia, não tem nada. Aí eu falei, quer saber? Vou não foi nem invasão, entendeu? Tipo assim, é que nem você tá hoje, assim, nas arenas, que tá perto, às vezes não tem nem segurança, o cara é fácil de entrar, né? Se o cara aquela quiser... portinha só ali. Aí eu pulei no campo, aí comecei a andar devagar na grama... E o jogo rolando. O jogo rolando, acabando assim, eu tava no banco do Barcelona, no banco do São Paulo do outro lado.
Aí na hora que eu olhei, pum, o juiz apitou o final. Aí eu entrei. E não há trabalho isso, você estava estudando. Eu tava 90% torcedor ali, 10% jornalista. Eu fazia... Tava começando a pegar a mãe. Jornal de bairro, escrevia pra ganhar uma graninha pra ajudar a pagar também. Freela pra revista de academia. Você vai fazendo tudo, né? Quando você tá na faculdade, né? Aí eu lembro que eu entrei no campo, em São Paulino adora isso, né? Aí você entrar no campo invade, vai fazer o quê, né? Aí eu lembro, o Raí tava aqui, o Miller tava vindo, o Miller ganhamos, porra, o Raí ganhamos, caralho. Aí os dois se abraçaram e eu abracei os dois, né? Falei, é isso aí, ganhamos, porra, caralho, né? E os caras me olhando, pra onde ver esse cara? Esse cara, né? Mas Pronto. Só que aconteceu, aí já tava todo mundo invadindo, entendeu? Já muito São Paulino ali sentando em São Paulino invadindo, já não era o único. Ninho, mas... Só que a polícia do Japão achou que era coisa errada. Tipo agressão. Com medo, eles não têm essa cultura, não têm esse conhecimento. A polícia fez um cordão de isolamento e puxou todos os torcedores, eu incluído, pra ser detido. Aí veio o embaixador do Brasil, que acho que nem era São Paulino, né? Não sei. E para tentar negociar. Não, isso aqui é uma cultura brasileira, sul-americana. Quando um time ganha, eles entram para comemorar. Eles não querem machucar ninguém, eles não querem bater em ninguém, não querem roubar. Eles só estão celebrando, festa, né? Eles são pacíficos, vão sair de boa, tal. O embaixador deu uma proteção, te livrou a gente ali da cadeia. E até levou a gente pra comer uma feijoada. Eu passei a noite do título do São Paulo com o time do São Paulo na Embaixada Brasileira comendo feijoada. Que do cara. Cara, de viagem assim, a trabalho, o pessoal tem muita história rica. Nos últimos anos, quando eu fiquei no Fox Sports a partir de 2012, eu passei a viajar menos a trabalho. Quando eu viajo, é viagem curta, pontual, só você vai lá, faz o jogo e volta. Muito pra Argentina, fui muito pra Argentina, né? Fiz um Barcelona e Real Madrid e tal, mas... Mas assim, viagem assim pra lugar, porque você pode aproveitar como turista, já não deu pra fazer tanto. Sim. Só que aí eu incrementei as viagens pessoais, viagens que eu tenho programado melhor, né? E eu tenho focado em países mais exóticos e em países que eu imagino o seguinte, poxa... então eu vou pro Egito, que sempre é meu sonho, eu vou entrar na pirâmide. E só pra entrar na pirâmide, pra quem já foi, pra você tentar em toda a galeria ali, você tem que ficar abaixado, meio perrengue ali e tal. Falei, cara, velhinho, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu tento ir pra alguns lugares que eu acho que eu ainda tenho saúde pra... Perfeito. Então algumas Então a Islândia, eu dei uma volta na Islândia. Viu a Aurora Boreal? Não, eu fui no verão, pra poder dar a volta. Ali tem sol da meia-noite também? Então, tem. Eu fui pra aquela cidade onde o... Qual que é o filme do... não sei o que, Walter Mitty, que é um filme que tem uma cidade do leste da Islândia, que o cara desce de skate numa... Eu não vou lembrar o nome do filme. É um filme com Ben Stiller. O pessoal vai lembrar, Walter Mitty. E aí o cara faz uma sequência maluca, descendo uma ladeira absurda no meio da montanha com skate, né? E tal. Eu fiz isso com carro, né? Puta que do cara. Mas assim, por exemplo, pra você dar a volta... preta, todo aquele então, cenário muita gente pensa na Islândia, já pensa logo na Aurora Boreal. Esse não era meu grande objetivo. Eu pretendo fazer isso via Noruega, né? Via os países ali mais centrais da Europa. A Islândia dá pra fazer. Aliás, quando você tá na época certa, dá pra ver a Aurora Boreal de Reykjavik. Você já vê da capital ali, já dá pra ver, né? Porque a Aurora Boreal, em tese, acho que tá... Eu não sei explicar de forma científica, mas ela tá ali. O que muda é a iluminação. Perfeito. Então, essa cidade que eu falei que eu desci de carro, o que o Ben Stiller desceu de... Eu cheguei meia-noite no meu hotel, no meu Airbnb lá, lugarzinho lá, a pousadinha que eu fiquei. Tava claro, cheguei meia-noite, tava claro. Porra. Mas então, a Islândia é muito agressiva, assim, é um desafio para quem quer dar uma volta na ilha. Dá 2.000 quilômetros. A natureza, você diz. Natureza. Então, você aluga um carro... O ambiente é bruto. Porque, assim, a segunda cidade mais populosa, que é a cidade da Bjork, chama Kujeri, que fica no norte, tem 13 mil pessoas. Então, você vai pegar um carro... E eu sozinho... Vilas, né? Eu viajando sozinho... Se eu tenho um acidente, eu tenho uma coisa, eu tô no meio do nada, é o fim do mundo e você tá perdido. Né? Então, por exemplo, eu investi no Wi-Fi. Dentro do meu carro eu tinha um Wi-Fizinho. Então eu fui todas as principais cachoeiras, são muitas, né? São, sei lá, 100 e tantas cachoeiras legais que tem pra ver na Islândia. As principais todas eu fui vendo, os principais pontos turísticos, assim, geográficos. Fui lá atrás de baleia, não pra caçar baleia, só pra observar baleia. Claro. Né? Fiz alguns desses passeios assim, e sempre com o meu carrinho ali. É o Gudjonsson. Todo lugar que eu vou, que eu alugo um carro, na Europa, normalmente sempre eu alugo. Eu dou um nome
de um jogador do país, né? Aham. Então, na Irlanda era Keane, na Alemanha eu tive uma BMW, era Schumi, do Schumacher, era atleta. Tem que não... conhecer, hein? Puta merda. Então, por aí. Agora eu acabei de voltar de Maragogi, eu aluguei um carrinho, era o Chulapa, que é uma homenagem ao Aloysio Chulapa, que é de Alagoas ali, então. Eu tava pensando no Serginho, puto, o Aloysio Chulapa. É Chulapa, né? Porque é do Nordeste e tal. Verdade. Então eu tento fazer isso em cada país que eu vou. Na Grécia eu aluguei um quadriciclo, que eu fui pra Mykonos, Santorini, aquelas passeios que todo mundo faz ali de amorzinho. As ilhas ali e tal. O meu quadriciclo que eu andei muito, as ilhas todas eu fui de quadriciclo, era o Caristeias. Eu lembro isso porque foi do ano passado, né? Então, a Islândia tem esse negócio assim, você tem que estar ligado no GPS, antenado, informado se você aluga um carro. Se você se perder Porque ali, pode fodeu. ter um vulcão, parou, fechou a estrada, tem neve, tem vulcão, tem não sei o quê, sabe, assim, agressiva, é um monte de vulcão junto ali. Ativo. Ativo, inativo, não sei o quê. Então pode acontecer de tudo, né? É uma luta das pessoas em geral ali contra a geografia, né? Então você tem que tá antenado, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa. Por isso que eu fui no verão. E mesmo no verão eu peguei... Mas garantido. O verão eu peguei em temperatura entre 6 e 16. E chovendo bastante ainda. Assim, muita garoa o tempo inteiro. Você vê, esse é o verão, né? Então quem vai no inverno, além de pegar uma friaca, aí você vê a aurora boreal. Sim. Eu vou passar esse perrengue da friaca aurora boreal pra quando eu for pra Noruega. Eu ainda não fui... Suécia eu conheço bem, né? Puta, Mas eu fiquei uma semana reconstituído os passos do Brasil de 58. Então, fui todos os estádios que o Brasil jogou na Copa 58. Eu dormi na cama que o Pelé dormiu. Eu fui no CT que o Brasil ficou em 58. Dormi na cama que o Pelé ficou. Cara, é demais, assim. Que é só pra a gente... Mas qual que é o grande time da Suécia mesmo, cara? Tem o AEK, né? Tem vários ali, mas o AEK, é difícil você falar qual que é o principal. Talvez o AEK... tem muita sigla, né? Sim, que ali também E, Rodrigo, pra gente ir finalizando, tá genial, cara. Tô curtindo demais aqui. Aliás, eu tenho que acabar. Daqui a pouco então, daqui a pouco ele vai pra outra já. Eu tô vendo no Waze aqui, ó, parecendo que eu tô na Islândia. Se eu sair agora, eu vou chegar faltando meia hora pra começar o programa. Pra fechar, você também viajou muito por aqui, eu acompanho teu Instagram, você tava no Nordeste e tal. Um top 5 aí do Brasil. De lugares que você visitou, curtiu pra caralho e puta, marcou pra sempre. Não necessariamente o melhor. Sendo paulista, Rio de Janeiro é maravilhoso. Quem não conhece o Rio tem que conhecer. Natal, as dunas. Legal. Maragogi, onde eu fui agora, é legal. Mas você pode botar Porto de Galinhas, Pernambuco legal. Ali. Tem Tubarão, né? Cuidado, né? Isso, exatamente. A gente tava falando disso agora, inclusive. Foz do Iguaçu também é um lugar surreal. Acho que por aí tem... Bonito. Minha filha ama Bonito. A viagem que eu fiz com a minha filha, que ela mais gostou, foi Bonito. Eu não conheço ainda. Bonito é bem legal. Gente, eu tive a honra, o privilégio, o prazer, assim, inigualável de conversar com um cara que eu admiro muito e que eu acostumei a almoçar assistindo os comentários durante muitos anos. É um privilégio gigantesco estar aqui diante de você, Rodrigo. Obrigado pela gentileza desde o começo ali que eu te mandei o convite. Obrigado por acreditar, né? Porque hoje em dia você não sabe quem está falando com você. Obrigado de coração, assim, pela disponibilidade, pela gentileza, por estar aqui. E foi um prazer muito grande. Parabéns pelo teu trabalho, eu te admiro, vou continuar admirando. E, poxa, foi legal demais. Eu tô feliz demais aqui, foi um prazer, eu que agradeço, cara. O papo, foi super divertido. Passou muito rápido, tão rápido que eu já tô desesperado então, aqui, exatamente. Pra sair, pra trabalhar. Daqui a pouco vocês vão poder ver ele já na TV ali. E falar um pouco de viagem, assim, que é uma coisa que eu falo pouco, né? As pessoas não conhecem muito esse meu lado, né? Então, os perrengues e tal. Eu ainda não planejei qual que é o país que eu vou visitar novo nesse ano, né? Tem algumas opções aí, mas certamente vai ter mais uma aventura aí nesse ano. Quem quiser acompanhar as viagens também de Rodrigo Bueno... Nas mídias sociais, por favor. Eu posto bastante coisa nas viagens. Meu Instagram, @RodrigoBuenoBubu, que é meu apelido, Bubu, né? No Facebook, eu tenho um Facebook profissional, acaba indo coisa pra lá também, mesmo da minha vida pessoal, que é Rodrigo Bueno Jornalista. No Twitter é Rodrigo Bueno TV. Era a Fox, eu tive que mudar. Sim. Virou, e agora não é mais verificado. Perdi a verificação, né? Mas tem isso. Legal demais, gente. Foi um prazer gigantesco. O Papo de Expedicionário toda semana com um episódio com um convidado mais que especial. Sigam nos acompanhando em nossas expedições pelas infinitas possibilidades da vida. Só terminar, ó. O Malmo já foi... O Malmo, pô, o Malmo foi vice-campeão do mundo, tá né? Certo, então, o Malmo, Gotemburgo, né?
O IFK, né? Ó, Isso. você tem a IK, né, que eu citei, IFK Gotemburgo, IFK Norrköping. O IFK é como se fosse o futebol clube, né? Aham. Quase todo mundo tem isso, né? E o Malmö é FF. Malmö Legal. FF. Mas você falou de time da Suécia, o Malmö eu não posso deixar de citar, porque já fez final de 79 E o com o Ibra Olímpia. começou onde? No Malmö, o Ibra, não começou? Passou. Passou pelo Malmö, né? Rodrigo, ó, de coração mesmo, obrigado, cara. Foi uma honra, cara. Obrigado. Foi um prazer, espero que tenham gostado e tenham curtido. Pô, Um abraço! Como eu termino as minhas transmissões e os programas. Abraço! Obrigado, gente. Papo Despedicionário toda semana aí com um convidado mais que especial. Um abraço de coração pra todo mundo.